Boa tarde, mais um sábado especial do basquete brasileiro. Hoje, dia 6 de junho de 2020, estamos iniciando mais um Resenha Esportiva. Hoje com Cláudio Mortari, que já está aqui, já entrou. Nós já vamos iniciando o nosso bate-papo de hoje, com mais um ícone do basquete brasileiro. Cláudio tem uma história riquíssima aí, né? Tem uma história de muitas vitórias, muitas conquistas, de uma trajetória brilhante. E já vamos colocar o Cláudio aqui na live para a gente iniciar esse bate-papo em ponto às 17 horas. Professor Cláudio Mortari. Que prazer. Tudo bem? Tudo tranquilo. Agora melhor, né? Revivendo. Que bom. Revivendo velhas histórias. Que bom. Vai ser uma tarde especial, tenho certeza. Você, para mim, particularmente, é uma das pessoas que marcaram a minha carreira, apesar do pouco tempo, né? Se não me falha a memória, acho uma temporada que nós trabalhamos juntos, mas vamos, inclusive, nessa tarde, nesse bate-papo, passar por algumas histórias interessantes, engraçadas, algumas passagens daquele nosso ano na Telesp, e outras passagens importantes da tua carreira. Cláudio, a gente tem feito, nessa história da pandemia, do isolamento, né? Tem algumas coisas positivas que a gente tem tirado, aprendido. E a gente começou com uma ideia, um grupo que a gente tem do Palmeiras, de falar um pouquinho sobre a memória do basquete do Palmeiras. Começamos com o Álvaro, depois com o Valtinho, né, da minha categoria, lá de 68. E aí já passamos por José Medalha, tivemos o privilégio aí de falar com o Carioquinha, com o Edvar Simões, com o Elinho e Hélio, semana passada. E agora não podia deixar de te trazer, nossa série chama Ícones do Basquetebol Brasileiro. E nada mais do que essa figura tão importante, né, tão imponente do basquete como é você, por toda a sua trajetória, e ainda atuando, né, no auge aí da carreira com o São Paulo Futebol Clube, o clube fazendo uma temporada até a parada aí do NBB maravilhosa. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas que bom tê-lo aqui, né, mesmo que à distância. Quem sabe aí num futuro breve a gente possa estar próximos aí, conversando pessoalmente, quem sabe assistindo um jogo de vocês. É um grande prazer nesse bate-papo aí. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. Realmente, essas histórias vão se acumulando, vão ficando na nossa trajetória de vida, nossa trajetória esportiva. E você foi uma das pessoas com quem a gente teve a oportunidade de trabalhar na extinta Telesp, né, que era um lugar realmente muito tranquilo, muito legal de se trabalhar. E iniciamos nossa carreira na mesma Rua Turiaçu, né, no grande Palmeiras lá. Eu, com 11 anos Exatamente. de idade, foram 17 anos que eu tive na passagem do Palmeiras, desde o jogador de mini basquete, o mirim, não existia mini basquete naquela época, galgando todos os degraus, todas as categorias como jogador e depois todas as categorias como treinador. E ele tem uma marca importante, que o último título ainda que o Palmeiras tem na equipe adulta é um campeonato brasileiro que foi inédito para o Palmeiras, que teve a oportunidade de disputar Sul-Americano e tudo mais. Mas foi uma história muito bonita, um clube onde, na realidade, essa passagem foi muito importante, não só na minha passagem esportiva, mas como formador de homem também, já que eu tive sempre o apoio muito grande do Palmeiras em todos os aspectos. Então, foi um começo bom, e como você também começou lá na Turiaçu, 1840, se eu não me engano. Atual Palestra Itália, agora o nome da rua, né? Mudaram o nome da rua para Palestra Itália. Ô, Cláudio, mas deixa eu te falar uma questão importante. Para mim, essa oportunidade que eu estou tendo de conversar, né, que é essa série Ícones do Basquete, a gente agora tem um canal no YouTube. Logo nós vamos estar fazendo essas emissões pelo canal do YouTube. E o mais legal de tudo isso, para mim, né, você está com 72 anos, ainda trabalhando com toda a energia, né? Sempre foi um cara muito enérgico, né? Sempre gostou muito de trabalhar, sempre se posicionando, se impondo na quadra. E o mais legal é que vai ficar registrado, né? Fica para a eternidade esse nosso bate-papo. Vamos passar aí por momentos bacanas, como você já começou a citar, da tua carreira, trajetória. E muitas vezes as pessoas te conhecem, ou foram teus jogadores, ou te admiram por essa história do basquete, mas não conhecem a fundo essas peculiaridades que nós vamos trazer nesse bate-papo gostoso nessa tarde de hoje. Então você já iniciou falando, me fala mais assim em detalhes. Eu levantei aqui, você começou, se não me engano, em 1973, é isso? Confirma? Como Na treinador? Sociedade Esportiva Palmeiras. Como treinador? Não, como jogador.
Não, como jogador. Não, jogador. Vamos começar como jogador. Eu entrei com 11 anos de idade, foi em 1959, 60. Ah, não, Como 73 foi como treinador. Como treinador, né? Como treinador. Aí eu perfeito. Então começa lá como jogador. Então eu comecei em 59, 60, eu caminhava ali pelo Palmeiras, eu frequentava muito a piscina, era associado, e foi na realidade o grande legado que meu avô, italiano, claro, que veio como imigrante para trabalhar aqui nas empresas do Matarazzo, e nós morávamos ali, meu avô morava ali na Rua Turiaçu mesmo. E eu lembro que um dos primeiros presentes dele que eu tenho noção foi exatamente a possibilidade de me associar ao Palmeiras. Mas eu tinha Que legal. Eu tinha uma expectativa ali de piscina e tudo mais. E o Bauru, que era um técnico que me iniciou na carreira, caminhava ali pelo clube para pegar os caras mais altinhos, mais não sei o que, queriam jogar basquete. E acabou me falando, e eu fui lá treinar naquela quadra ainda. Eu não sei se Palmeiras faz muitos anos que eu não entro no Palmeiras, mas era uma quadra que. Quadra descoberta, né? Entre o portão principal ali da Rua Palestra Itália, assim que você está falando, e você em direção às piscinas ali, tinha uma quadra ali no meio, né? E nós começamos a jogar ali, depois começou a construção do ginásio, do antigo ginásio, e aí nós iniciamos nossa carreira de jogador e fomos desde o mirim até a equipe adulta. Aí, por convite de alguns dirigentes do Palmeiras, do Mesarani, Nolfio Gambini, que são pessoas saudosas com bastante emoção que a gente lembra, me ofereceram a oportunidade, depois de dirigir um campeonato colegial, onde eu fui lá sentar no banco, no Zuleika, e nós ganhamos o campeonato ali do Mackenzie, então os dirigentes estavam assistindo esse jogo e me convidaram para dirigir as escolinhas do Palmeiras. Coincidentemente, eu comecei nas escolinhas, mas o treinador, que era o Túlio de Grado, acabou saindo logo, e aí me ofereceram o mini em 69, que foi o primeiro campeonato mini com a tabela baixa, tal, que nós tivemos em São Paulo. E aí você ainda jogava e era técnico? Você... Não, eu fazia simultâneo. Fazia as duas. Aí, de 70, parei muito cedo, acho que 72, sei lá, eu não lembro exatamente o ano que eu parei, mas foi muito cedo. Parei com 22, 23 anos. E como tinha feito uma carreira de jogador em todas as categorias, eu fiz uma carreira de técnico. Eu acho que pouca gente no Palmeiras tem essa trajetória, essa história. Entrar no mirim ali com 11 anos de idade, jogar em todas as categorias e depois dirigir todas as categorias, do mini até o adulto. Saí em 75, 77, e com o título inédito do Palmeiras foi campeão brasileiro, várias conquistas da Grande São Paulo, etc. E aí eu fui para o Sírio, aí a minha carreira tomou outro rumo. Ô Cláudio, mas vamos ainda falar de Palmeiras um pouquinho, eu tenho mais curiosidades aqui, a galera está entrando aí junto com a gente, também pode ir perguntando, pode ir interagindo, tem alguns aí mais convidados meus, tem alguns teus, alguns amantes do basquete, a galera pode ir interagindo com a gente. Mas ainda falando de Palmeiras, e ainda falando de carreira de jogador, o Edivar estava trazendo, o Carioquinha também trouxe, exatamente o que você falou, né? Iniciava no mirim, né? Não tinha aquela história de mini, pré-mini, que depois aconteceu pré-mirim. E quem que jogou com você, assim? Quem eram os jogadores da tua época? Eu sei que o Carioca falou de você, acho que foi simultâneo, não sei se o Edivar também, como é que é a geração, né? Não, o Carioca... Carioca é mais novo, né? Mais novo, o Edivar mais velho, né? Mas eu tive a oportunidade de jogar exatamente com todo esse pessoal. O Carioquinha, inclusive, herdou minha camiseta, acho que foi a camisa 7 tal, que era minha, 7, adulto, e eu acabei passando para ele. Mas aí eu convivi com o Edivar, com várias gerações ali, de Vitor, Rosa, enfim, todo esse pessoal que fazia o adulto no Palmeiras, e eu estava ingresso das equipes juvenis, né? Eu era uma das pratas da casa ali com o Jairo, Urbano, o Show, enfim, jogadores que depois foram aparecendo. Mas as oportunidades dos juvenis nessa época eram quase nenhuma, era muito difícil você galgar ali um espaço, mas eu tive a oportunidade de conviver com todo esse pessoal e depois, como técnico, acabei dirigindo o Carioquinha também, enfim. Aí as coisas foram mudando. Foram mudando e o Palmeiras... Interessante que você... O Palmeiras me ofereceu, de repente, a sua categoria adulto, onde tinha Bira, Gilson, Oscar, Carioca, enfim. Jogadores, alguns deles, o Guerman, Gonzalez, jogadores, inclusive, que na época eram mais velhos do que eu. Né? E muita gente chegou ali para ele e falou, pô, cuidado, você vai se queimar e tal. Mas deu sorte.
Não, eu ia chegar nessa parte, mas antes dela ainda, você começou em 59, você falou, né? Jovem ali, 12, 13 anos, enfim. E você pegou a geração bicampeã do mundo, né? 59, 63, Lamir, Mauri, Jatir, Mosquito, Asa Branca, enfim, que era uma época áurea, né? Uma época de ouro do basquetebol. Depois, obviamente, na sequência ali vieram outras gerações. E aí então foi muito legal essa passagem aí. E bacana saber. A gente tem falado exatamente, coincidentemente, né? Edvar foi do Palmeiras, Carioquinha foi do Palmeiras, você foi do Palmeiras, né? Enfim. A gente saiu um pouco do. Você, como palmeirense, fica procurando a história, né? Está procurando a história dos outros. Exatamente. Exatamente, isso é bacana. Mas assim, olha que interessante. Eu me recordo, quer dizer, a história traz para nós, Cláudio, com 26 anos, se eu não me engano, você já foi técnico dessa equipe. Foi uma equipe marcante para o Palmeiras, né? Guerma Gonzalez, Carioquinha, Bira, Gilson, enfim, Oscar, Gilson. A galera que de fato marcou a época, né? Acho que, se eu não me engano, chegou a bicampeonato paulista, se não me for a memória, ganhou alguns títulos importantes na época, lá em 1976, 77. Você começou, então, com 26 anos, você já era técnico do adulto. Eu quero que você fale para nós, acho que é bem legal, até alguns jovens técnicos hoje. Claro que essa transição, eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição, né? Foram, acho que 12, 13 anos aí, né? Como você colocou, de Palmeiras, de categoria de base até o adulto. Talvez um pouco mais. Como é que foi a... Entre tudo, 17 anos eu passei no Palmeiras. Entre jogador Não, mas entre as duas. Não, falando da transição tá legal. de saída de jogador para técnico. Como é que foi isso? Você já era técnico e jogador junto. Foi tranquilo para você? Foi. Esse primeiro impacto. Apesar dos conselhos serem muito complicados, como eu já falei antes, né? Olha, não vai entrar, você vai se queimar, os caras vão te engolir. O time era a grande maioria de jogadores mais velhos que eu. Eu vinha oriundo das próprias divisões menores do Palmeiras. Era o treinador. O Palmeiras tinha um treinador americano que de repente saiu. Eu estava nos Estados Unidos, inclusive, fazendo um curso lá. Eles me chamaram para assumir o time. E a minha estreia foi fácil. Foi exatamente num torneio em Franca. Que beleza, hein? Agora, eu achei, na época, eu achava, apesar de todos os conselhos serem contra, né? Que não era muito normal você ter um treinador jovem dirigindo uma equipe adulta. Com essa idade não tinha nenhum caso, como não tem até hoje, né? Muito difícil. Então difícil. Os conselhos foram para mim não alcançar, já que eu tenho uma situação muito tranquila na direção das equipes inferiores, seleção brasileira juvenil, tudo mais, então a minha situação era mais ou menos tranquila. Mas eu sempre tive uma personalidade mais ou menos forte nos desafios que a vida me oferece. Se eu estou na chuva, vou me molhar, ou eu tenho condição e vou em frente, eu paro, não é bem isso que eu tenho que fazer. Então, acho que nós começamos bem, né? Acho que é uma missão difícil, porque você tem toda essa gama de atletas renomados, onde só o aspecto técnico não é tudo, você tem um aspecto de gerenciamento de pessoas, esse é o fator mais importante. Vaidosos todos, vaidosos todos os jogadores são. Então, essa habilidade de relacionar-me com pessoas, acho que sempre foi uma vantagem que eu tive. Você que trabalhou um pouco comigo, você sabe que eu não deixava... Eu sempre costumo dizer o seguinte, que eu tenho bom ouvido, falo bem e enxergo bem. Então, eu não fingia que não via, não fingia que tinha que falar, e fingia que eu via. E sempre muito direto, sem adiar problema. Estou com um problema aqui, Verdade. Vou deixar para o treino daqui 3 dias. Não, teve problema, vai ser resolvido ali na hora. Por quê? Você tem um grupo com personalidades totalmente diferentes, totalmente heterogêneos, e a sua capacidade técnica e de decisões influi bastante, mas essa administração de egos, essa administração de posicionar o cara que é banco, o cara que é titular, tudo mais, não é uma missão fácil, né? Fora a pressão que você sofre. Então você calcula, você que participou lá, você com 22 anos dirigiu um time da expressão do Palmeiras, com a responsabilidade que tinha, porque nunca ninguém me contratou para ficar aqui 3, 4 anos, fazer um trabalho de base. Os caras me contratou, todo mundo que me contratou hoje para ser campeão ontem, entendeu? Então, essa pressão existia, e eu acho que eu me dei bem nessa administração desse time, que era um time muito difícil, como você já citou os atletas aí, e logo de cara conseguimos o título campeão da cidade, que teoricamente o campeonato era diferente. E conquistamos o Campeonato Brasileiro, que é um título na história do Palmeiras
Até hoje não Importante. repetiu. E eu acho que foi o último título que o Palmeiras ganhou em basquete. Isso foi em 76, 77, 76, eu acho. E a partir daí o Palmeiras nunca mais, infelizmente, conquistou nada. O Caraquinho falou exatamente isso. Foi o último título de expressão do Palmeiras, apesar das voltas aí que tivemos aí, né, os anos 80, 90, 2000, agora início dos anos 2000. Mas eu quero ainda fechar, Cláudio, com a carreira de jogador, porque depois a vasta experiência, né, todas as conquistas, vamos falar de Sírio, o título mundial, também foi inédito e super importante. Mas assim, a gente tem perguntado e tem dito assim, você como jogador, né, iniciou categorias de base, eu falei dessa geração bicampeã do mundo, né? Quem eram os seus ídolos na tua infância, olhando para o esporte, né, de modo geral, não precisa necessariamente ser do basquete, porque é quem que você se inspirava para jogar igual? Como é que foi esse início ainda olhando para essa carreira de jogador, para a gente poder passar a régua na carreira Para de jogar jogador? igual era difícil, né? Porque os caras jogavam muito. Então eu não ia conseguir isso. Aquela geração. Eu não consegui isso nunca. Mas eu acho que eu tive a Tentar imitar, né? Eu tive a felicidade de conviver com várias gerações, desde Vlamir a Mauri, né? Rosa Branca, Vitor, Jatiri, eu tive convivência e alguns o Vlamir, no caso, não tive convivência, mas tive a chance de ver jogando, e eu joguei contra, inclusive. Né? Depois veio aquela geração já de Carioquinha, de Bira, etc. Depois mais Marcel, Oscar, Marquinhos, e depois Luiz Felipe, Paulinho Vilas Boas, hoje Jorginho, Alex, Leandrinho. Então, todos esses caras que eu citei, a grande 99% eu tive a oportunidade de dirigir, e a coisa foi evoluindo, as gerações foram mudando. Eu gosto muito de comparações, porque acho que as épocas, as condições técnicas, tudo é muito diferente para que você faça um tipo de comparação. Mas eu tive a felicidade de dirigir, estou dirigindo alguns deles, caso do Jorginho e tal, o Léo, que são jogadores que terão um futuro brilhante, e participei com todos aqueles que fizeram a história do basquete brasileiro. O basquete brasileiro começa ali, nós devemos tudo que nós chegamos até hoje, nós temos muito a falar de Amauri, de Vlamir, de Norminha no feminino, de Maria Helena, que foram as pessoas que construíram Paulo essa Hortência. Depois Paulo Hortência, Janete, enfim, foram as pessoas que construíram essa nossa história, e nós estamos falando isso com o basquetebol brasileiro vivo, em função da passagem de todas essas pessoas por isso tudo. Que legal. Cláudio, legal. Vamos seguir então, por exemplo, quando você terminou a carreira de jogador, você já contou um pouquinho essa transição para a carreira de técnico do Palmeiras, muito jovem, mas me fala um pouquinho então da sequência. Saída do Palmeiras, como é que se deu isso? Você recebeu um convite? Como é que foi a saída? E eu acho que na sequência, quais foram os seus próximos clubes, até a gente poder parar no Sírio para falar daquela marca histórica do Campeonato Mundial de 1979. Bem, eu acho que o Palmeiras não vivia uma grande fase quando eu saí, tinha alguns problemas de patrocínio já, etc. Muito bem. E eu sempre tive em mente, na minha ideia de trabalhar em algum clube, tinham dois clubes que eu achava que eu nunca teria condição de trabalho. Não condição técnica, mas em função da rivalidade e tudo mais, falei, esses clubes nunca vão me ter como treinador. E um deles era o Sírio. O outro, todo mundo, entre aspas, vai saber quem era. Mas o Sírio sempre foi uma coisa que a gente ia jogar lá. Eu era o italiano Carcamano, eu era não sei o quê, era louco, porque você sabe que eu dirigia de uma maneira bastante diferente do que eu dirijo hoje. Intensa, né? Então, o que acontecia, eu nunca achava. Quando o pessoal, o Rui Dipp, o dirigente do Sírio, foi na minha casa, eu falei, você tem certeza que você quer me contratar? Eu vou lá, os caras me xingam. Então, esse mesmo foi o diálogo. E o Rui Dipp está vivo aí para saber. Ele falou, não, nós queremos que você faça toda essa italianada agora do nosso lado. E aí eu tive uma passagem muito gozada, que a única exigência que o Palmeiras fez foi que eu dirigisse o Campeonato Paulista, o primeiro turno ainda no Palmeiras. E, coincidentemente, o último jogo era exatamente contra o Sírio, lá no aeroporto. Se o Palmeiras ganhasse, o campeonato praticamente estaria encerrado, porque antigamente se disputava um campeonato da cidade aqui, depois o estadual. E se o Sírio vinha de uma derrota para São Bernardo, que aí motivou a minha ida para lá, se o Sírio perdesse, o campeonato estava praticamente encerrado. E se o Sírio ganhasse, nós teríamos uma disputa de segundo turno mais completa. Aí o que aconteceu foi que o Sírio ganhou do Palmeiras lá no aeroporto. Eu fui no vestiário despedir do Palmeiras, volto a repetir, um clube que eu devo bastante,
e acabei indo comer a pizza lá com o Círio, que voltou a ter a chance. E quis o destino que nós ganhássemos, o Círio ganhasse esse primeiro título lá no Parque Antártico, né? Inclusive tem uma história aí, que uma das vezes que eu tive para voltar ao Palmeiras, que vetaram a minha contratação, foi que eu teria plantando bananeira no distintivo. Enfim, inventaram uma história lá que nunca existiu. Nesse título do Círio. Nesse título aí do Círio. Primeiro que eu não sei plantar bananeira. E segundo, que o Palmeiras sempre fui muito grato ao Palmeiras, jamais faria isso. Mas, cara, quiseram arrumar uma desculpa para mim não ser o taí do Palmeiras, arrumaram essa. E quis o destino aí que eu fosse campeão lá no Parque Antártico. E a minha vida seguiu no Círio por 8 anos. Né? Depois disso, nós tivemos Corinthians, nós tivemos Pirelli, nós tivemos Rio Claro, nós tivemos Telesp, nós tivemos Mogi, onde nós iniciamos, depois tivemos aquele time do Mackenzie aqui, com os caras aqui em Barueri. Sim. Depois disso, Bandeirantes, né? Bandeirantes, fomos ao Flamengo, né? Tivemos a Ubra e tivemos um dos trabalhos também que eu me envaideço bastante, que foi exatamente no Pinheiros. Que foi um clube que eu cheguei com 100 e tantos anos, nunca tinha ganho nada, começamos do zero, como começamos no São Paulo agora. E, felizmente, para nós, conseguimos em 6, 7 anos, conseguir 2 ou 3 finais de Campeonato Paulista, Sul-Americano, ganhamos a Copa Liga das Américas, fomos para a Copa Intercontinental. Isso foi levado por... Passei pelo Paulistano também, mas o Pinheiros realmente foi uma trajetória bonita, levada ali pelo Rossi, que foi presidente da Liga depois. Aí iniciamos um trabalho do zero, houve uma confiança muito grande para que a gente realizasse esse trabalho, como houveram nos outros clubes também. Eu sempre tive muita sorte naqueles dirigentes que me acompanharam, que acreditaram no projeto, acreditaram naquilo que nós podíamos fazer. E eu acho que eu passei sem título, apenas algum tipo de título oficial. Acho que o único clube que eu não tenho para ser o azar foi a Telesp. Mas eu vou lembrar que a Telesp, eu cheguei lá, estava 6-0. Não sei se você lembra disso. Você tinha montado um Sim, lembro. Mas ainda conseguimos nos classificar para a Taça Brasil. Né? Me lembro. Aí conseguimos classificar para o Campeonato Brasileiro. Então, acho que contei sempre com isso, da confiança, principalmente quando você começa do zero, como foi Mogi, como foi Pinheiros, etc., como foi o São Paulo agora, aí você realmente tem o seu trabalho absolutamente valorizado. Que legal. Poxa, que carreira, né? Assim, você foi falando, eu fui aqui imaginando, fui vendo quanta história bacana, né? Quanta construção e quanta contribuição, né? Grandes clubes. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouco mais detalhadamente. Eu quero ainda voltar para o Círio, né? Para a gente ir seguindo e daqui a pouco parar um pouco na Telesp, porque a Telesp eu trabalhei com você, a gente tem um monte de história bacana daquele ano. Mas eu quero ainda que você fale para mim, já falou dessa transição do Palmeiras, né? Agora, como é que foi esse título mundial para você? Eu quero que você fale assim um pouco mais, um capítulo à parte, né? Para a gente deixar bem registrado. Vai lá para o nosso canal de YouTube, como eu já falei. Se não, a galera não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, Resenha Esportiva. né? Resenha Esportiva. A gente vai ter aí, de fato, gravado na memória para sempre essas histórias bacanas aí como a tua. Como eu já falei, que esse ícone do basquete. Mas fala assim, você montou aquele time, conta toda aquela trajetória, até chegar ao Campeonato Mundial um pouquinho, especialmente daquele ano, Cláudio. Na verdade, eu fui para o Círio, ganhamos aquele título que eu já relatei para vocês. Palmeiras, né? E aí nós tivemos uma sequência. Ganhamos o título de 78, 79. 79 ganhamos tudo. Sul-Americano, brasileiro, enfim, ganhamos todos, paulista, estadual, enfim. E chegou no Mundial, que nós já tínhamos batido na trave em 78. Em 78 nós fomos disputar o Mundial em Buenos Aires, que se jogava junto com o Mundial de Futebol. A equipe ainda estava mais ou menos em formação, mas aí conseguimos um terceiro lugar e jogamos uma das partidas mais importantes que nós tivemos, foi contra o Obras, sem o Marquinhos, né? Isso pesou bastante. Foi campeão o Real Madrid, segundo lugar foi o Obras, terceiro lugar o Círio. E a partir daí, nós continuamos a investir para esse Mundial de 79, onde o Círio investiu de tudo, né? Para que a gente pudesse fazer. Né? E o Círio já tinha perdido um Mundial no Ibirapuera, né? 73, se eu não me engano. Então o Círio realmente se imbuiu de todos os esforços, foi um Mundial absolutamente forte, onde houve uma cumplicidade de todo o público, né? De toda a torcida. Acho que foi uma das únicas vezes que eu lembro, que eu saiba pelo menos, que a torcida uniformizada de São Paulo, do Corinthians, do Santos e tal, se juntaram
dentro do Ibirapuera para torcer para nós. Os caras com as bandeiras. Então não teve briga, não teve absolutamente nada. Então foi realmente um público que, acho que 12, 15 mil pessoas, né? Porque o anel do Ibirapuera em cima, hoje é cadeiras todas. Antigamente era só cimentão, então colocava muito mais gente. Então nós tivemos um apoio e um incentivo, porque o Sírio se resumia, naquela época, a uma Kombi lotada, né? De repente você ter 15 mil pessoas ali que estava realmente interessado na nossa conquista. E conquistamos, foi uma festa absolutamente maravilhosa, foi uma das invasões mais bonitas que eu vi em esporte, porque houve uma invasão total, as dimensões da quadra ficou delineada pelos torcedores que fizeram praticamente a marca da quadra, né, na prorrogação, e foi um negócio maravilhoso e que realmente isso passou ao Sírio a ter fã-clube, a ter um monte de coisa, e continuou suas conquistas aí até... Continua, lamentavelmente, foi uma equipe que desativou seu departamento, mas nós ainda permanecemos no Sírio até 85, e do Sírio saímos para o Corinthians, para sermos campeões no Corinthians em 85, que também, como eu já falei do Palmeiras, o último título paulista do Corinthians ainda foi comigo lá em 85. 85 foi o último título do Corinthians. Ainda falando desse time... Paulista, né? Ainda falando desse time do Sírio... Não, desculpa. Ainda falando desse time do Sírio, vamos lembrar alguns jogadores, né? Eu assim, lembro de transmissões da TV, inclusive tem uma história que você pode até recordar, o pessoal falou que, se eu não me engano, o Oscar chutou 2 lances livres no finalzinho, né, desse jogo, e parece que pela manhã ele estava bem... Estava treinando ali, não estava confiante e tudo mais, foi para esses 2 lances livres, tem uma história mais ou menos parecida com essa. Na realidade eu não sei se você lembra, se nós fazíamos isso na Teleste, mas todo final de treino eu dou uma competição entre jogadores, ou de arremesso, ou de um lado e do outro. E sempre o último paga um castigo lá qualquer. O Oscar nunca pagou castigo. Em todos os anos que eu trabalhei com o Oscar, acho que foram 15 anos, eu nunca vi ele pagar castigo. Nesse domingo de manhã, na competição de lance livre, ele foi o último. Errou lá, foi o pior. Chegou à noite, faltavam 2 segundos, nós perdimos por 2 pontos, e eis que ele sofre uma falta, ele pegou um rebote, sofreu uma falta, e ia chutar. A regra era, quando você estava em direção à cesta, você tinha 3 arremessos para converter 2. Ele errou um deles. Não me lembro disso. E as outras bolas entraram tudo meio chorando, e eu vou te falar uma coisa, eu me arrisco a dizer que nesse momento quase a metade do Ibirapuera não estava vendo o lance, estava todo mundo de costas. Então ele empatou o jogo e nós fomos para a prorrogação. Aí a prorrogação foi bem tranquila, nós abrimos uma diferença. Acabou 2 pontos o jogo, mas nós abrimos uma diferença de 8, 10 Ficou na frente, né? Ficou na frente o tempo todo, você não correu nenhum risco. Mas no tempo normal, nós corremos muito risco. E foi isso que aconteceu. Eu me lembro... Fala um pouquinho desse time para nós, só para a gente poder fechar esse episódio do Mundial. O time titular era o Dodge, Marcel, Oscar, Marquinhos, Larry Williams, que era um jogador norte-americano. Lembro. Tinha o Mike Dougherty, também outro americano armador, que nós trouxemos. E no banco tinha nada mais nada menos que Marcelo Vido, Agra, Paulinho Esteves. Esses eram o banco. Então, Sayane estava nesse time, Sayane, que foi o grande... Na realidade, o Sayane fez uma partida espetacular no jogo final. A entrada dele foi quase que determinante para que a gente pudesse vencer a equipe do Boston. Realmente foi um jogador de uma característica toda diferente. Se você conviveu com ele, bem maluco e tal. Joguei com ele no Palmeiras. Então. Pelo menos você sabe que essas lives aqui a gente leva um negócio a sério, né, Cláudio? Mas de vez em quando a gente sai uma piada um pouco mais quente. Eu era menino, você lembra como é que era a nossa época? Hoje em dia acabou isso, né? Até porque essa história do bullying e tal. Essa história do mimimi, né, que todo mundo fala nos dias de hoje. Na nossa época, a questão dos trotes, né, a questão da sacanagem dos meninos era muito grande. Eu me lembro que o Sayane era um grande ídolo para mim, né? Na época, ele já tinha toda uma trajetória de seleção brasileira. Inclusive, eu acho que foi com você para a Olimpíada de Moscou. Daqui a pouco nós vamos falar de seleção brasileira. E aí o Sayane era muito amigo meu, eu gostava muito dele, ele morava na Moca. E uma vez ele falou: ô Zé, você vai almoçar na minha casa hoje, né? Tinha a esposa dele, tinha 2 filhinhas meninas, se não me falha a memória, meninas de 6, 10 anos. Você vai almoçar na minha casa hoje na Moca. E aí eu falei: beleza, cara, legal. Fui com ele de carro, cheguei na casa dele. E aí ele falou: ó, agora você vai sentar aqui na sala, vou pôr um jogo meu, cara, histórico, um jogo histórico meu. Você fica aqui, eu vou chamar minha esposa, vou chamar minhas 2 filhas e já vem aqui pra gente bater um papo aqui e já vamos pro almoço.
Falei, beleza, Zé. Ele também chamava de Zé, né? Zé Sayane. Falei, beleza, Zé. Tá bom, Zé Galinha, né? Zé Tá Galinha. bom. E, aí eu falei, tá bom, Zé, coloca aí, eu vou ficar vendo aqui, daqui a pouco você volta. Rapaz, não é que ele colocou, na época era videocassete, né? Ele colocou, levou o controle embora, rapaz. Como é que começa a colocar um filme de sacanagem? E começa a rolar um filme de sacanagem, cara, e eu não sabia como tirar aquele negócio. E aí entra a mulher dele na sala, passando aquele filme de sacanagem, eu não sabia onde enfiar a cara, você põe um travesseiro, a almofada na frente. E ele, pô, você tá louco? Que história é essa? O que você fez? Fez de propósito, cara. Me largou nessa saia justa. Isso é bem típico dele. Rapaz, esse era campeão. Esse tem só. Vamos ver se eu consigo fazer uma live com ele, porque o Zé Galinha Sayane é uma figura maravilhosa. E esse time foi um time também marcante, né, Cláudio? Mas vamos continuar. Acho que, se eu não me engano, o Sírio acho que é o único campeão mundial de clubes, né? Brasileiro, não é isso? Nenhum outro time conseguiu esse feito, né? O Flamengo teve essa Copa Intercontinental, na realidade é uma competição totalmente diferente, né? Não tinha essa conotação de mundial, mas cada um registra como quiser. O Sírio realmente apurava-se o campeão da Europa, o campeão da América Central. Sim. Um torneio bastante complicado. Só me tira uma dúvida para a gente passar a régua aí no Sírio e no Mundial. No ano seguinte, 80 também, o Sírio disputou a final, né? 81. Você falou de 78, 78, 81. 78 eu não lembrava na Argentina. 81, disputou a final com o Real Madrid, perdeu a final. Perdeu uma final contra o Real Madrid. Fizeram uma campanha boa, muito boa. E é gozado, é essa história que você joga em casa, né? Nós estávamos jogando contra o Ferro Carril um dia antes. Um jogo que não tinha a menor importância resultado e tal, e nós estávamos classificados para a final. Mas aí você joga com a responsabilidade, estando no Brasil, estando no Ibirapuera, tem que ganhar o jogo e tudo mais. E num dos últimos lances o Marcel se machucou, quer dizer, jogou contra o time espanhol e tal, mas sem as suas melhores condições. E tomamos realmente fomos bastante bem derrotados pela equipe do Real Madrid na final. Enfim, isso foi 81. 81, né? Que foi o última esse mundial, participação aí do... Esse mundial foi de 10, 12 países, onde veio o time da Austrália, onde apareceu o Rock Smith, por exemplo, né? Foi em Ibirapuera, né? Hebraica Tel Aviv, eu tive nesse mundial. Hebraica Tel Aviv, foi um campeonato legal. China, foi um campeonato bem China, bem amplo. E a gente daqui a pouco, Cláudio, mais na frente vai falar um pouquinho, você é um técnico hoje em atividade, vai falar um pouquinho do momento atual do basquete do Brasil, até fazer, na tua visão, esse comparativo, né, dessa geração atual. Você dirige hoje, até você falou de Jorginho, de Léo Mendel e outros jogadores. Mas eu quero te perguntar o seguinte, quem foi o melhor estrangeiro que você viu jogar no Brasil, cara? Sei que é difícil falar um só, você acabou de falar de um, né? Rock Smith, dirigiu vários, craques, você tem uma trajetória... Cláudio, quantos anos de carreira já? De 51. Técnico? Só de técnico, esquece basquete. 51. 51 de técnico. Efetivo exercício. Estou com 72, comecei com 21 anos, em 69. Caramba, 51. 51 anos. Caraca, inclusive, debutou agora. Eu recebi uma homenagem muito bonita da Fox, quando eu estava trabalhando como comentarista no Maracanãzinho, nos jogos da final do ano passado, e algumas outras homenagens que eu recebi que me deixaram bastante envaidecido. É muito raro isso, né? 50 anos de efetivo exercício, né? Realmente não é. E de repente ainda sou convidado para fazer um projeto no São Paulo, tá? O tamanho desse clube, a história que o clube tem. Então, são momentos que eu me envaideço bastante. Mas vamos lá, você perguntou... Que bacana. Eu perguntei qual foi o melhor estrangeiro. Assim, claro que tem vários, não precisa falar um só. Mas assim... Muito difícil você falar. Eu não posso falar dos estrangeiros sem falar de Patterson. Não posso falar dos estrangeiros sem falar de Rock Smith. Todos que eu dirigi. Rock. Não posso parar de falar sem falar do Chamel atualmente. Evaristo Pérez. Butler. Vargas. Então é difícil você fazer. É uma infinidade, né? Felizmente foram jogadores. Eu lembro de outro. Fala. Eu te fiz essa pergunta porque eu lembro de um americano que para mim foi um dos jogadores mais clássicos que eu vi jogar. Tem vários, né? Tem vários. Esses dias a gente lembrou daquele que jogou no Sírio. Acho que o Raymond também matava a bola pra caramba. Jogou comigo no Sírio e jogou em São José. São José também. Mas eu lembro de um americano, Cláudio, esse cara pra mim era muito clássico, jogou com você no Sírio, chamado Larry McKinney, lembra dele? Um alemão. Mas esse era maluco, né? É maluco, mas esse cara fez uma bola uma vez no jogo. Esse bom jogador. Mas bom jogador. Nós tivemos uma passagem ruim com ele, porque nós estávamos disputando um torneio em Belo Horizonte, e o Luiz Brasília, que é um jogador da antiga,
tinha Aham. 1,70 m, o Larry McClinton tinha 2 metros e não sei quanto, e 2,10 quase. o Brasília começou a encher o saco do cara, passar a mão, belisca, não sei o quê. E o cara estava fazendo seus primeiros jogos no Cílio, querendo mostrar serviço, né? Aham. E quando o juiz apitou uma falta dele, era a quinta falta, aí ninguém segurou, cara. Aí foi uma puta confusão. Mas era um jogador de muito potencial, um jogador que teve sua utilidade no Cílio, não na expressão que teve, por exemplo, o Larry Williams, Sim, sim, sim. esses caras todos que realmente estavam Fizeram a presentes diferença mesmo. nos principais jogos do clube. Né? É que esse cara marcou pra mim uma jogada, por isso que eu lembro Mas, sempre viu, dele. deixa eu Ele veio contar. num. Você está falando dos Ah, americanos, nós tivemos German Gonzalez, Fijol, que eram jogadores argentinos que também tiveram argentinos, né? passagem muito boa. Recentemente, agora, lá pro Vítor, lá no Flamengo, também fez Laprovito. uma temporada maravilhosa. Esse Esse Balbi, outro menino, Balbi, né? Também Balbi, é bom jogador. monstro. É um cara que joga muito. Eles são muito consistentes, né, Claudio? E até aproveitando o ensejo falando de argentino, o Alvinho nosso, o Álvaro Pacheco, sempre entra nas lives, né? Eu já fiz uma live com ele. E o filho dele agora tá draftado, né? No draft agora 2020-21. Ele, inclusive, tá jogando na Argentina, o Caio. Bahia E Blanca. torcemos muito aí para dar tudo certo, né? Está em Bahia Ô, Blanca. Cláudio, Bahia Branca, que é berço, né? Berço do É a basquete Franca da argentino. Argentina. A Franca da Argentina. Falando ainda em algumas passagens importantes, a gente pode entrar já, se você quiser também, antes disso, né? Tiver algumas passagens, você citou todos os clubes, nós vamos entrar no período da Telesp, né? Acho que a gente pode contar algumas histórias legais, deixar registrado alguns momentos nossos lá. Sabe aquele velho ditado? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, né? Talvez você tenha esquecido, mas eu não. Eu até contei uma passagem tua semana passada, retrasada, mas eu me recordo que naquele ano, só para a gente resgatar para quem está com a gente na live, se não me engano, o Vlamir começou o ano, né? O Vlamir Marques como técnico. A gente montou uma equipe maravilhosa, era, se não me engano, Bob, eu, Álvaro, Luizão, Álvaro, Rogerinho, Equipe boa. Tinha muito. Equipe Acho boa, né? Acho que o Bob é que veio depois, né? O Bob chegou um pouco depois. Né? Né? Adriano Bavaresco. Bavaresco, isso aí. Adriano era um time muito forte. E aí nós jogamos os primeiros 6 jogos, tomamos 6 cocos. 6-0, né? E aí você chegou e aí a gente conseguiu reverter, como você bem colocou. Se me fala melhor, classificou o time numa série contra a Limeira e Pinheiros. Classificou para o Campeonato Brasileiro. Isso que era uma briga na época, né? Era uma briga, as vagas eram regionalizadas, enfim, eram vagas limitadas, e foi muito legal. Mas eu tenho algumas passagens legais com você, e eu me lembro que você é sempre muito rígido, né? Sempre muito correto. Isso é uma coisa que eu posso atestar, por isso que está 50 anos como técnico, né, Cláudio? Sempre um cara extremamente correto. Acho que eu tive muitos técnicos na minha carreira, mas eu acredito que a passagem que eu tive com você me trouxe muita identidade na formação do meu caráter, na formação da minha própria carreira. Eu era jovem, com 25 para 26 anos, e foi muito bacana. Eu lembro daquele ano, né, com muitas memórias positivas. E uma delas, né, eu lembro que você obrigava a gente a fazer bota de esparadrapo. Não era muito comum, né, entre os técnicos, claro que alguns clubes tinham essa rotina, e você era obrigado. Se a gente não usasse bota de esparadrapo, você pagava a famosa caixinha e tudo mais, tal. E teve um dia, eu cheguei atrasado num treino, você vai se recordar desse dia, era véspera desses jogos do campeonato, da classificatória para o Brasileiro contra a Limeira, e eu cheguei atrasado, fui pro vestiário, dei aquele velho migué, né? Coloquei só a faixinha dos esparadrapo em cima da meia, assim, só aquela no tornozelo, nos 2 pés, e o destino quis que eu subisse numa bandeja, eu pisei no pé de alguém, e quebrei o pé, né? Uma fratura de 5º metatarso, e eu estava no chão chorando, e você chegou para dar os primeiros socorros, e uma fratura bem feia, e aí o massagista, acho que era o Elídio, o massagista, se não me engano, o velhinho, lembra do velhinho? Ele tirou meu tênis, assim, você acompanhando, ansioso ali, né? Tirou meu tênis, tirou minha meia, e tava só o velho migué dos esparadrapos, assim, no tornozelo, e você me deu no chão, chorando, mas uma comida boa, né? Bem feito, tomara que tenha quebrado o pé mesmo, foi, não sei o quê. E devido à preocupação que você tinha com seus atletas e o cuidado que você passava para todos nós, que eram meninos às vezes e eram muitas vezes irresponsáveis. Essa foi uma passagem que me marcou muito nesse momento.
Na realidade, tudo isso daí visa a proteção do atleta, não é querer ser melhor, ser o fodão da história, nada Uhum, disso, é preservar. uhum, Porque você. O atleta, o que ele tem de mais importante é seu corpo, seu físico. Isso daí determina tudo. Se você joga, se você não joga. Então, uma das maneiras que você tem de proteção é você estar bem protegido em tudo, né? Em todos os aspectos que pode acontecer. E a fatalidade acontece como aconteceu contigo. Não acontece só com você, acontece uhum, com todo mundo. Não é que deu sim. azar porque esse dia eu não fiz. Não, um dia acontece. Você salta, pula, corre, escorrega. Um dia vai acontecer alguma coisa mais séria. Se você está protegido, não que isso impeça você de ir. Mas todos os cuidados Uhum, que você teve, você se preocupou com isso, e isso representa uhum, muito. Senão o custo disso é muito alto. Você, por causa de uma bota, hoje não existe quase mais nada de esparadrapo, hoje tem outros equipamentos e tudo uhum. mais. Sim, sim, sim. E hoje você tem uma disciplina maior nesse aspecto, você não precisa falar nada, que o cara já vai e se protege, porque se ele tem uma entorse em tornozelo, tudo, ele perde 5, 6 jogos, né? Então é o que eu falava na época é o Uhum, seguinte: você uhum, não precisa se uhum. proteger. Se você se proteger, ótimo. Se você não se proteger e se machucar, a responsabilidade do tempo que você está parado é sua. Porque senão eu estou lesionando Uhum. o clube. Quer dizer, o clube me dá todas as condições Perfeito. materiais para você usar. E você não usa, e vai ficar 2, 3 meses parado, vai me custar hospital, cirurgia, um monte de coisa. Isso daí Uhum, poderá custar tudo isso, desde que tudo que nós fizemos para que não acontecesse, nós fizemos. Agora, você não é, usar o equipamento e tudo mais, eu acho que é uma atitude boba, idiota, né? E ninguém tem que pagar por isso, a não ser você mesmo. Ninguém fica torcendo para alguém se machucar. Ah, não pôs bota, eu claro que quero que você não. se Claro que machuque. não. Mas é exatamente no sentido de preservar a sua saúde. O corpo é a nossa grande arma, principalmente no basquete, que você tem lesões mais Uhum. ou menos comuns, tornozelo, joelho, enfim, boca, né? Cotovelada, tal. São situações mais ou menos esperadas. Ô, Claudio, mandar um beijão aqui pro Agra, que está com a gente acompanhando aí, participando. Mandar um beijo aí pro Valtinho, do Palmeiras, filho do T, que tem aí com a gente participando aí, né? O Rogério Fernandes, grande pivôzão, jogou com a gente lá também comigo. E outras pessoas que têm aí acompanhado, alguns aí falando do teu trabalho no São Paulo, da tua carreira, se orgulhando aí, né? O Ivanzinho, o Ivan Armador, o Ivan Ivan, esse dia eu Saca. contei uma história dele, tá aí também. Ivan Ricardo. Difícil falar o sobrenome Opa, difícil falar o sobrenome do Ivan, né? Mas todos aí acompanhando e entrando aí, participando, Renatão do Palmeiras, enfim, participando aí da nossa live. Claudio, que maravilha, eu tenho uma outra história interessante, essa você vai também se lembrar, mas tudo isso, olha que bacana, por que eu estou contando? Aconteceu comigo, mas sempre mostrando a tua seriedade, a tua serenidade como comandante, isso para nós dava muita segurança, né? Essa relação sua com os atletas, eu tenho certeza que não mudou isso ao longo da tua carreira, sempre foi uma relação muito de respeito e dignidade. Eu particularmente, assim, repito, assim, independente do jogador querer jogar, das vaidades que você citou, independente da dificuldade que é administrar, né, pessoas de diferentes criações, de diferentes culturas, aquele ano eu tenho certeza absoluta que todos os relatos que temos de você, independente de uma trajetória de 50 anos, 51 anos, são exatamente esse como eu estou citando da Telesp. Mas eu me lembro de uma situação interessante, você tinha muitas regras, né, colocava as regras dentro do grupo para que o grupo mantivesse a linha de trabalho. E eu me lembro que também uma vez, menino, né, jovem, eu fui com uma namoradinha para uma balada, aquela coisa toda, nós tínhamos treino 8 horas da manhã no dia seguinte, e ali perto da Telesp, naqueles motéis ali, aquela coisa toda ali, eu acabei não tendo como fugir da situação, estava atrasado para o treino, não queria pagar a caixinha, levei ela junto comigo. E a galera já se trocando ali, começando a treinar aquela parte de arremesso, e eu cheguei, eram umas 10 para as 8, 15 para as 8 com ela, pedi para ela ficar esperando ali na arquibancada, e saí correndo para me trocar. Quando eu cheguei para entrar dentro da quadra, você me chamou, vem cá. E aí falou assim, senta aqui no banco um pouquinho. Deixou o treino inteiro no banco. Aí deixou o treino inteiro, não pude treinar, fiquei 2 horas lá no banco. E aí depois você me chamou para conversar e falou, cara, olha só, é exatamente o que você acabou de falar agora da carreira, né, do corpo, do cuidado. Olha, eu sei que você tem direito de fazer o que você quiser, a vida é tua, mas preserva a tua carreira, preserva a tua saúde, preserva principalmente o teu físico, né, e vem para o treino preparado, porque nós precisamos chegar, temos um objetivo, você tem um objetivo de vida, foi uma lição de vida
muito importante para mim naquele dia e algo assim que marcou também muito na minha carreira. As orientações, na realidade, são... Eu bastante jovem ainda também, mas aquilo que a vida me ensinou e aquilo que você pode passar e o que é importante para o atleta. Né? Não é... isso não é demonstração de força. Muito atleta que o cara quer aparecer, me deu esporro, então não é isso. É que a gente vê que o cara tem potencial, pode se expandir e de repente se queima. O atleta precisa entender, ele está realizando uma atividade profissional. Então o treino não é às 8 horas. 8 horas o treino está iniciando. Então o cara tem que chegar às 7h30, se preparar, conversar, aquelas conversas fiadas, comprei um carro novo, minha namorada é mais bonita, aquelas papo furado, mas ele tem que estar com a cabeça imbuída. E se ele sai às 7h para começar o treino às 8, ele chega sem estar preparado para treinar. Ele chega para cumprir tabela, para cumprir regulamento. Então, o treinamento não é cumprimento do regulamento. O treinamento é feito para que o cara melhore, para que a equipe melhore, para que a gente tenha resultado. Quando você tem resultado, você tem melhores salários, ganha mais, vai ter mais opções de emprego, vai ter tudo de melhor. Aquele cara que passou ignorando esses aspectos, vai ter até um caminho, pode ter até um caminho durante algum tempo, mas não será para sempre. Né? Então a gente orienta nesse aspecto. É a mesma coisa que você tomar determinadas atitudes dentro do clube. Quando você está ganhando, tudo é festa, o diretor vem, te abraça, te cumprimenta, não sei o que, não sei o que lá. Se amanhã você perde, tudo aquilo que você fez social, tomou sua caipirinha ali, bateu papo, não sei o que, a conotação que os caras dão é diferente. Então eu sempre tive essa preocupação de ter uma determinada postura e poder transmitir ao atleta essa postura que pode não ser a mais correta, mas eu sei que está no caminho certo. Né? Pode não ser ideal, tá, mas é o caminho que pode minimizar as críticas que você pode receber. Porque nós vivemos, você passa de herói a imbecil, burro em 2 segundos. Se você errar a bandeja lá, você não presta. Se você meter a bola, você é o maior do mundo. No caso do técnico é pior ainda, né? Bem pior. Porque eu tenho uma profissão, e por isso que ela é bonita, primeiro que eu não tenho dia igual ao outro. Como você cita, apareceu o cara atrasado, o cara com você em material, não sei o quê. E depois, a minha função é delegar, cara. Não tem profissão que delega mais que eu. Eu posso ser o maior gênio, coisa que eu não sou, mas eu estou dando meu treino ali, mas quem vai arremessar a bola é você. Quem vai fazer a bandeja é você, não sou eu. Eu posso ser gênio, a jogada maravilhosa, aí você vai lá, pum, errou a bandeja. Então, todos os caras que fazem parte da equipe, não só a equipe de jogadores, mas toda a parte que compõe, de comissão técnica e tudo mais, tem que raciocinar num só sentido. Como eu, teoricamente, meu cargo está abaixo só da diretoria, sou eu que tenho que gerenciar todo esse projeto. E você sabe que se as coisas não caminharem, em poucas costas arrebenta a bomba e uma delas vai ser a minha. Então, o aspecto é de administrar tudo isso. É difícil, mas pressão, mas o resultado, o sucesso depende daquilo que você obtém da somatória de todos esses esforços, de todos aqueles que compõem uma equipe. Então, se você é o 12º jogador, você precisa entender que você é o 12º jogador. Eu não posso falar para você que você é o 12º, você não é o 12º, você pode ser o terceiro, não vai ser. Mas você tem que saber que você é o 12º, porque você tem essa cabeça. Você não fica todo dia vivendo uma expectativa. E essa expectativa é danosa para você e pode ser danosa para a equipe. Então é cada um dentro como diria modernamente, cada um dentro do seu quadrado. Né? Mas todos têm que saber exatamente a sua importância dentro do clube. Porque o 12º jogador vai te ajudar a ganhar, mas se você não tiver imbuído dentro do grupo, ele pode ajudar você a perder. Cláudio, legal, eu acho que só queria complementar essa tua fala, dizendo que assim, o teu papel, né, como técnico, eu também fui técnico, o nosso papel, o papel do técnico em si é também formar caráter, né? Também, de certa forma, administrar, ter que estar tudo certo porque ele vai ser cobrado, tem que estar tudo certo porque ele visa resultado, né? Um esporte de competição e visa, obviamente, sempre ganhar e perpassa por todos esses momentos, né? E às vezes a gente que está nos bastidores, a gente que viveu, que vive isso, você até hoje, sabe desses detalhes, que esses detalhes de fato fazem muita diferença. A galera está aqui perguntando, mas eu até quero
falar para todos que estão acompanhando a gente, perguntando lá do São Paulo e tal, mas a gente vai fazer uma espécie de um roteiro legal. O que eu quero fazer nessa nossa primeira hora ainda, tá? Eu quero ainda falar da tua carreira de técnico, para a gente poder fechar a carreira de técnico, tirando a atual, né, São Paulo, das suas trajetórias, das suas passagens, e quero falar ainda de seleção brasileira nessa primeira hora. Depois a gente vai, na segunda hora, falar desse momento do Covid, do São Paulo, do projeto para o ano que vem, do momento atual do basquete, das dificuldades do esporte no Brasil. A gente tem trazido isso nas conversas, né? O como é difícil fazer esporte nesse país, olhando para políticas públicas, empresas privadas, enfim, patrocínios. Mas eu quero ainda seguir um pouquinho. Claro que a gente não vai entrar em detalhes de todos os clubes que você jogou, senão a gente fica umas 4 horas aqui batendo papo. E haja bateria que aguenta aqui. Mas vamos lá. Eu quero que você fale para mim qual foram, tirando, a gente falou de Sírio, falou um pouquinho de Telesp, né, que foi essa passagem nossa. Conta alguma passagem marcante para você, seja esportivamente, seja em bastidores, seja com dificuldade, com grupo ou com glória, nessa tua trajetória. Claro que assim, poxa, se for Flamengo, Pinheiro, você já citou, Mogi, né, tantos clubes bons, mas o que você gostaria de trazer assim, para deixar marcado e registrado nesse nosso bate-papo, Cláudio? Eu acho que na sua carreira você vai mudando, os conceitos são diferentes de clube para clube, o grupo que você encontra é diferente, às vezes o grupo que você monta também é diferente, porque muitas vezes você chega no clube e o grupo está montado. Você tem que trabalhar com aquilo, não é exatamente talvez aquilo que você pense, mas aí também entra o seu trabalho, de você moldar dentro daquilo que você realmente deseja como objetivo. Então eu volto a repetir para você, eu tive várias equipes no Corinthians, com esse time que já citei, Rio Claro, com Paulinho Vilas Boas, Luiz Felipe, Josuel, era uma equipe bastante profissional, que onde um sabia exatamente qual a importância do outro. Mogi, que nós tivemos do zero, fomos lá e montamos, Pinheiros, que eu já falei. Então, são vários trabalhos bastante diferentes, onde eu sempre tive, felizmente, o crédito, o apoio e principalmente o crédito dos dirigentes que me contrataram para fazer esse caminho. E os resultados aparecem. Não só pela minha capacidade, pelo jogo que eu fiz tudo certo, nada disso, mas é uma reunião de esforços que você pode não ser campeão, sei lá, mas você vai chegar muito perto, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Desde que haja essa confiança no trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, talvez de alguns outros que estão aqui nos acompanhando. Conta um pouquinho, assim, se é que não tem problema para você falar. Eu lembro que você chegou no Pinheiros, o Rossi tem uma relação muito forte com você já trouxe isso, né? Inclusive está no São Paulo hoje, que montou esse projeto junto contigo. Mas eu lembro que você assumiu uma espécie de uma diretoria técnica, uma gerência técnica no Pinheiros. E aí depois, na sequência, você acabou assumindo o comando técnico, né, do time na quadra e acabou seguindo, acho que para mais 1 ou 2 temporadas do Pinheiros. Conta um pouco mais detalhadamente dessa época do Pinheiros. Na realidade, a princípio, nós somos convidados para ser um supervisor técnico, todas as visões, que eu acho que esse é o caminho, é você gerenciar todo um projeto de clube, da evolução dos próprios técnicos, dos jogadores, enfim, eu acho que esse é o grande negócio. Eu tive que voltar para a quadra. Depois eu retomei essa função, mas aí só na principal, no adulto, quando o Marcel foi meu técnico. Aí eu fazia uma parte também mais técnica, eu fazia quase tudo, administrativa e tudo mais. Mas aí na saída do Marcel, a diretoria do Pinheiros me chamou de novo para que eu voltasse à quadra. Né? Voltei, tivemos sucesso, não por causa da minha avó, mas tivemos sucesso naquele determinado momento. E aí eu fiquei nessa... Paulistano também, que eu fui supervisor e tal. Então eu fiquei nesse meio caminho, quando dá um enguiço, volta lá para a quadra. Né? É muito difícil você desvincular uma coisa de outra. Talvez também o difícil para você é você entender que as suas funções também mudaram, entendeu? Você deixou de ser o cara da quadra para organizar outras coisas. Mas eu acho que nessas funções aí, um pouco mais difícil até que a área técnica, mas... que aí você continua lidando com pessoas, mas eu acho que esse cargo é importante, no sentido que você, como foi treinador e tudo mais, é tipo assim, você acabou o jogo, você quer ter confiança em alguém que vai falar a verdade para você, tipo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu acho por aqui, aí você vai achar o que você quiser, mas você tem um lugar para você confessar, desabafar. Né? Eu acho que falta isso, na maioria dos clubes, falta para os técnicos esse tipo de relacionamento, porque senão fica sempre aquele papo, não, você é o maior, você é demais.
Aí o cara fala que você é ruim nas suas costas, né? Na sua frente ele nunca Passa a fala mão que na você cabeça, né? Na sua frente ele nunca fala, ele fala sempre nas costas que você é ruim. Para você É. ele fala você é o maior do mundo. Então aí você acaba, muitas vezes, se vai É, descendo disso e acreditando. Isso não é bom. Isso não é bom. é. Mas eu acho que E o foi um clube caminho... que marcou, foi um clube que marcou nessa tua trajetória toda aí. Eu lembro que foram trabalhos bem legais, como você já citou, em relação à conquista de algumas vitórias, né, de um upgrade aí na história do clube, que acabou também trazendo. O Basquete do Pinheiro sempre foi, né? Ia, parava, voltava, sempre intermediário. E esse ano que você teve, esses anos que você teve lá, o basquete acabou ganhando esse corpo, né? Tanto em relação à importância das participações, como ir para a Liga Sul-Americana Mas e é assim por muito diante. em função daquilo que eu te falei, do crédito das pessoas que dirigem, porque tendo essa confiança aí aparece o patrocinador, aparece uma série de coisas que às vezes você nem imaginar que você poderia ter. Então nós tivemos nesse processo aí Marquinhos, Rafael Mineiro, Olivinha, Chamel. Então realmente é uma equipe que foi feita para conquistar título. Mas quando nós chegamos, nós treinávamos lá, quem conhece o Pinheiro sabe, no ginásio azul. Nós não tínhamos nem direito a treinar Sim. no ginásio grande. Eu coloquei para eles que, por Rossi lá e Menorzinho. tal, que se vocês estão me contratando, eu estou em busca de objetivo maior. O Rossi entendeu de uma maneira, o presidente na época entendeu de uma maneira, o Moreno entendeu de uma maneira também muito legal, nos deu essa confiança e nós fizemos esse tipo de trabalho que foi em pouquíssimo tempo coroado de êxito, em 5, 6 anos, se chegar na Copa Intercontinental. Quantos clubes gostariam de estar no nosso papel? Né? E nós chegamos. Cláudio, a gente está praticamente fechando a primeira hora, mas eu quero fazer o seguinte antes. A gente vai deixar então para o início da segunda hora, que acho que seleção brasileira, falar um pouquinho da tua carreira, do teu trabalho atual, né? Essa história toda do coronavírus, como é que tá? Acho que um monte de gente perguntando aqui. Falar um pouquinho também, como eu já trouxe, né? Essa identidade aí de fazer basquete no Brasil, um pouquinho de seleção brasileira atual hoje, né? Enfim. Mas eu quero fazer o seguinte, quero conferir junto com você, também dar esse presente para a galera que gosta de você, que te admira, e aí você vai me corrigindo, acrescentando aí dentro do que eu trouxe de títulos conquistados nesses 50 anos, né? Ou 50 não mais, né? Porque tem alguns títulos como jogador também. O total dá quantos? Não, como jogador não nem lembro, como técnico dá bastante. Não, mas o total da carreira como jogador e técnico, mais de 60, Entre jogador não tenho marcado, não marquei, mas como técnico tenho mais de 50. Entre torneios não oficiais também, né? E competições só estaduais. Não, com certeza. Só estaduais eu devo 10 ou 11, sendo que só um clube eu repeti, quer dizer, os outros clubes, só o Círio que eu fui 2 vezes campeão, o resto foi sempre campeão, o que mostra também que a coisa funcionou legal. Eu já marquei só título grande aqui, ó. 5 vezes campeão brasileiro, 77, 78, 79, 83, 95. 3 vezes campeão sul-americano de clubes, 78, 79, 95. Campeão da Copa Intercontinental, nós já falamos agora, Campeonato do Mundo, né? Com o Círio, 79. Campeão da Liga das Américas em 2013. Pela seleção brasileira, que nós vamos falar já na volta nossa aqui da segunda hora da live, que vai ser legal para a gente dar um spoiler aqui para falar de seleção brasileira. 41 jogos, técnico da seleção brasileira na Olimpíada de 1980 em Moscou. E aí torneios importantes aqui, torneio de Belo Horizonte, 1980 vice-campeão, torneio do Governador, que eram os torneios que tinham antigamente, também campeão, pré-olímpico São Juan, 4º lugar, Olimpíada de Moscou, 5º lugar, e outros títulos importantes, Sul-Americano no Uruguai vice-campeão, campeão no ano seguinte, e títulos aí que não acabam mais, né? Troféus e medalhas. E a seleção brasileira juvenil, que eu fui 3 vezes campeão sul-americano, um campeonato pan-americano juvenil, depois o vice do mundo e depois terceiro do mundo. Vice do mundo e terceiro do mundo no vice Mundial do mundo, que estava anotado aqui também. Isso juvenil. Cláudio, nós temos aí mais uns 2 minutos, vamos seguindo um pouquinho, porque daqui a pouco o Instagram derruba a primeira hora, a galera que está com a gente aí acompanhando, se puder também trazer algumas perguntas para o Cláudio, a gente vai estar na sequência, principalmente nesse segundo momento, fazendo as perguntas que vocês estão aí curiosos também participando, para a gente poder deixar registrado essa história memorável aí, Cláudio. Sinceramente, mais uma vez, parabenizar pela tua carreira. Você falou que foi homenageado agora pela ESPN, né? Fox. Fox. Não, recebi a homenagem da federação. Foram alguns olhos que me homenagearam, porque é um marco realmente importante. Eu acho que, falando um pouco de mim agora, ia ser meio raro um cara estar 50 anos na parada aí, não é tão simples, não é tão normal.
É. Ó, nós temos 20 segundos, então. Pega uma aguinha para você. A galera que está acompanhando a gente já volta, basicamente em 10 segundos, e já iniciamos a segunda hora com a seleção brasileira. Beleza, Cláudio? Estamos aí. Maravilha. Fechamos a primeira hora com chave de ouro. Muito legal de escutar, conhecer essas histórias maravilhosas e principalmente com a sua serenidade, né? Trazendo um pouquinho dessa trajetória maravilhosa, Cláudio. Eu fiquei pouco tempo na seleção brasileira, né? Realmente o tempo foi muito pequeno, acho que deu não chegou a 2 anos de seleção brasileira. 41 jogos. Mais tempo na juvenil. 41 jogos, 29 vitórias e 12 derrotas. Contando nos Jogos Olímpicos. Mas eu dirigi a seleção, a minha chegada à seleção foi lógica, não tive... Era o Ari Vidal o treinador, o Brasil tinha tido uma campanha ruim nos Jogos Pan-Americanos de Porto Rico, e a minha indicação foi quase que sem nenhum tipo de dúvida, porque eu vinha de resultados importantes com o Ciro, etc. Como foi o Edivar quando me substituiu também, era uma indicação absolutamente lógica, né? Então eu tive essa passagem pela seleção brasileira, eu cheguei na seleção brasileira com 30 anos, 31 anos, fui para a Olimpíada com 31, era o treinador mais jovem de basquetebol dos Jogos Olímpicos. E caramba, tive essa passagem, algumas conquistas, algum trabalho, etc. Mas depois saí, eu me demiti da seleção em função de uma punição que eu recebi da CBB, quando eu achava que não, da CBB não, do COB, que eu recebi uma punição sem ter o menor cabimento. Eu dirigia um dos principais times do Brasil, que era o Círio na época. Então eu resolvi abdicar a seleção brasileira depois dessa curta passagem. A minha volta depois só foi na Juvenil de 83, onde nós somos terceiro lugar do mundo nos Jogos Mundiais Juvenis, que tinha Sabonis, Volkov, Petrovic, um campeonato forte, e o Brasil foi terceiro. Quem que era essa geração, Cláudio? Você lembra? Essa era muito boa. Do terceiro lugar? O terceiro lugar era os armadores, eram o Zanon, o Cisso e o Álvaro. Depois nós tínhamos Luiz Felipe, Paulinho Vilas Boas, Pelezinho, Chuí, Fábio Pira, Pipoca, caramba, Rolando, Joel, Rolando. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém, cara, porque essa hora é complicado. Joel, desses Rolando, jogadores todos tiveram uma carreira brilhante pela frente, depois de 83, né? E nós fomos terceiro. Em 79 já nós tínhamos o time de Israel, Kleber, Ivan, Fabinho, esse foi de 79, foi vice do mundo. Aí só perdeu os Estados Unidos, que tinha simplesmente o Jimmy Worth lá, que depois jogou no Lakers muito tempo. Sim. Em 83 eu acho que é a geração que mais evoluiu com jogadores já todos destaques, Chuí, Paulinho Vilas Boas, foram jogadores que foram embora aí. Foi uma grande geração essa. E depois eu não sei exatamente qual o motivo, mas eu não dei tempo, para você ter uma ideia, de 83 até agora, o Brasil, o melhor lugar que conseguiu foi um 4º lugar em Jogos Mundiais Juvenis, mas nunca me consultaram mais para nada, tá tudo bem, porque a minha atividade também, minha carreira, ela foi sempre muito calcada nos clubes, não? Eu sempre dirigi, talvez, grandes projetos do basquetebol brasileiro e grandes equipes. Então, na seleção, eu tive uma passagem adulta bastante curta. Eu e o Edivar, só para efeitos estatísticos, aí fomos os 2 únicos técnicos que passaram pela seleção brasileira nos últimos tempos que não receberam a segunda chance. Todos os outros tiveram medalha, Ari Vidal, enfim, todos esses caras tiveram uma outra chance, mas eu e o Edivar não sei exatamente porquê, mas nós não tivemos mais essa oportunidade. Mas nossa carreira continuou nos clubes, felizmente com sucesso, com vitórias, como conseguiu a carreira do Edivar também. E a nossa vida seguiu e é isso aí. Deixa eu aproveitar, você sabe do respeito, do carinho que eu tenho por você, né? A gente já falou um pouquinho na primeira hora lá da nossa passagem juntos pela Telesp, muito que você pôde me ensinar, mas eu vou ser polêmico agora na nossa segunda hora, tá? Eu quero te apertar. É óbvio que para todos nós aqui vai ficar gravado, vai ficar registrado, é importante a tua opinião. E polêmica do bem, tá? Não é polêmica do mal, não. Cláudio, aproveitando essa tua fala de seleção brasileira,
Eu tenho trazido uma enquete, a gente tem perguntado, de forma bem transparente, bem tranquila, de vez em quando eu tenho conversado em off com o Gui Peixoto, que é o presidente atual da CBB, e eu, particularmente, estou fora do esporte já há quase 12 anos, mas acompanho, sou um apaixonado, né, tenho 30 anos de carreira aí como técnico e jogador também, não se joga fora, né, 30 anos. Hoje já estou no ramo da educação há quase 15 anos, estou há 10 anos na Unicesumar, que é considerado o melhor EAD do Brasil hoje, são 701 polos espalhados pelo Brasil, 3 no exterior, 250 mil alunos, é uma grande potência na educação brasileira, né? Mas tenho acompanhado. E aí, o que eu quero trazer para você é o seguinte, se eu não me engano, há 12 anos, talvez um pouquinho mais, olhando para a seleção brasileira masculina adulta, nós só temos técnicos estrangeiros dirigindo, foram caras top, né? Manhano, Moncho Monsalve, agora atualmente Petrovic, caras que realmente têm história no basquete. Mas a pergunta até antes de fazer a pergunta, eu vou falar minha opinião, faço questão de dizer, eu sou, de certa forma, contrário como cargo de técnico, não como ter essas pessoas auxiliando, ajudando, um dirigente, um gerente técnico, um diretor, trabalhar nas categorias de base, emprestando toda a sua experiência para formar jovens talentos, jovens técnicos, mas não como técnico da seleção brasileira, porque, na minha opinião, apesar da entre-safra, nós temos Cláudio Mortari, acabou alguém falar aqui para nós, o melhor técnico do Brasil, atualmente. Nós temos aí Guerrinha, que é um cara que tem uma história que eu respeito muito. Nós temos os jovens, né? Neto, Gustavinho, Bruno Saviani, agora o menino aí que tem feito um bom trabalho no Botafogo, o Léo Figueiró, e tantos outros técnicos aqui que eu podia estar citando aí, que poderiam ter oportunidades de não ser assistente, né? O Neto ficou muitos anos como assistente da seleção brasileira, agora assumiu o feminino. Enfim, essa é a minha opinião. Não sou contra tê-los aqui, mas sou contra eles serem técnicos e não uma espécie de um apoio de um dirigente para nos ajudar a formar novas gerações do basquete. Queria saber a tua opinião e, sinceramente, eu particularmente ficaria muito lisonjeado e feliz tendo os préstimos de toda a sua experiência de mais de 50 anos em prol do basquetebol brasileiro, não em clube, mas sim na seleção brasileira. Eu acho o seguinte, eu fui totalmente contra a vinda dos estrangeiros. Naquele momento eu também lembro você que eu fui uma das únicas vozes que se colocaram a cara para dar o pontapé. Tapa. Porque, na realidade, não é a presença do treinador estrangeiro. Uhum. O Manhano, inclusive, meu amigo pessoal, o Monte, enfim. Uhum. O Petrovic agora. Mas, naquele momento que se resolveu colocar o treinador estrangeiro, aquela solução foi a solução. Se minimizou todo o problema que o basquetebol brasileiro tinha. Vamos trazer o técnico brasileiro, trazer o estrangeiro. Está resolvido todo o nosso problema. Não era isso. Nós sabíamos que não era exatamente isso. E não aconteceu nada. A verdade é que não aconteceu nada. Por quê? A vinda do Monte era uma vinda que não somava nada, a nível de execução, a nível de participação, etc. O Manhano, que veio precedido realmente de um grande currículo, mas, na minha opinião, pelo menos, não foi. Como você mesmo disse aí, acho que a vinda do treinador estrangeiro para um país requer um trabalho muito mais amplo do que simplesmente ir lá dirigir a seleção brasileira. Perfeito. Tem que viajar o Brasil todo, dar curso, ver juvenil, ver não sei o quê, enfim, tudo isso daí. E se nós lembrarmos dessa época, nós tivemos a participação na Olimpíada, porque o Brasil era a sede. Nós tivemos a participação no Mundial, porque nós pagamos uma taxa FIBA para que a gente pudesse participar. Perfeito. A classificação que nós tivemos foi para Londres, num pré-olímpico lá na Argentina, e nós classificamos junto com a Argentina e tudo mais. Aí tivemos a Copa América com 0 vitórias, acho que 2 Copas América com 0 vitórias. Derrotas que, se fosse o treinador brasileiro, não voltaria nem no mesmo avião. Né? Mas, de qualquer maneira, não posso negar a capacidade do Rubio. Talvez a culpa nem seja dele, porque não deram para ele a função que ele deveria exercer. Talvez, também não sei. Perfeito. Talvez ele quisesse fazer e não tenha conseguido. E agora o Petrovic, que também está na ponte aérea, né? Vem, dirige, vai embora, não vê o campeonato, vê poucos jogos, tudo mais. Então, acho que a presença do treinador estrangeiro, volto a repetir, eu não sou contra, não. Só acho que tem que ter um trabalho, ter uma cartilha a ser seguida para que o cara desenvolva o nosso basquete. Não é só vir dirigir, porque ele não sabe nem qual é a reação de alguns jogadores, não sabe qual é a vivência do país, quais são as necessidades do país. Houve uma declaração muito polêmica, inclusive, do próprio Petrovic contra a bola de 3 pontos.
Não sei se você lembra disso, que Uhum, basquete não sei o quê, uhum. 3 pontos. Nossa característica, nós temos Lembro. jogadores fantásticos de 3 pontos. E o É, irmão dele era um fantástico jogador de 3 pontos. Então, é verdade. então são certas colocações que se fazem de um modo global. Eu acho que o basquete é uma modalidade onde cada país tem sua característica. Senão todo mundo imitava a NBA e acabou o problema. Não, mas a escola oriental é de um jeito, a escola Europeia centro-americana é de de outro, outra, a europeia é totalmente diferente. Na América do totalmente. Sul, a É. Argentina é totalmente diferente do Brasil, a Venezuela é totalmente diferente dos dois. Então são situações diferentes. Que às vezes o treinador, por não conviver no país ou não ser do país, tem alguma dificuldade para administrar. Agora, se ele vê, o jogador está aqui, vai conviver com os problemas do país, vai viver os problemas dos jogadores, vai viver os problemas da equipe, vai conviver com todo o meio do basquetebol, aí eu não tenho dúvida nenhuma. Desde que o cara tenha condição e capacidade, eu não vejo mal nenhum em dirigir por ser estrangeiro, não existe. Eu acho que tem que ter um projeto como eu fui contra na época, porque se minimizou o problema. Né? Se minimizou. Quer Uhum, dizer, vão tirar uhum. o Lula e colocar um treinador espanhol, sei lá quem for. E vai Aham. lá e vai dirigir o Mundial. Não é assim que funciona. Pelo menos, na minha opinião, não é assim que funciona. Entendeu? Então, eu acho que É, esse foi um problema que a gente ainda está enfrentando, não por culpa do técnico, mas por culpa de estruturar-se algo bastante concreto, onde possa haver a participação efetiva dos uhum, locais também, em uhum. opinar, enfim, que você tenha confiança de colocar para fora aquilo que realmente ocorre, não aquilo que você está vislumbrando o lugar do cara, a cadeira do cara. Não, 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 eu não. acho que eu já Ô, passei Cláudio, esse mandar um grande beijo pro Espirro, entrou aí na nossa live, acabou de grande entrar, espirro. grande Espirro. O Renato Semeghini fez uma pergunta muito legal, aproveitando também ia fazer essa pergunta para você, aproveitar a pergunta dele, dizendo o seguinte, você já falou um pouco isso da bola de 3 pontos, mas nesses últimos 12 anos, né? A gente que teve técnico como você, Edvar, Hélio, Lula, é, aí Brito Cunha e tantos outros, Ari Vidal, seleção brasileira. Você acha que nesses últimos anos o Brasil tem perdido a característica do nosso jogo com esse trabalho realizado em sequência por estrangeiros ou não? Eu acho que isso não tem nada a ver. Não, acho que nós seguimos a nossa linha. O que mudaram foram alguns conceitos, né? Aham. Conceito de tempo de Principalmente agora com o jogo. Petrovic, né? Mudou o tempo de conceito de jogo, né? Você hoje pega um Aham. primeiro quarto de qualquer partida, já rodaram praticamente os 10 caras. Né? Uhum. Quando eu digo isso porque eu trabalhei talvez com os caras que mais metem bola de três, Moscar, Marcel, Chamel, enfim, esses Uhum. jogadores Uhum. aí que têm um potencial muito grande. E você sabe que você Uhum. não pode quebrar a rotina, você não pode quebrar a sequência desses caras. Né? Se Aham. você quebrar, você tende a perder um pouco o jogador. Mas eu acho que o basquete é muito a arte de fazer o óbvio. Quer dizer, o armador arma, o ala lei, o pivô pivoteia. Uhum. E o jogador está mal, tecnicamente ele sai, entra o outro para jogar melhor, etc. Esse é Aham. o Aham. conceito que eu entendo. Né? E Tá. a gente sempre explica que esse conceito pode ser muito pessoal, mas ele é o conceito que. Eu não digo que tem que ser desse jeito. Eu não tenho essa pretensão de falar, vai ser assim. Não, porque eu não tenho. Uhum. Não Uhum. é, não é receita de bolo, não. Você faz, não. Cada um faz aquilo que seu jogador, dependendo dos jogadores que você tem à mão. Eu não podia ter, por exemplo, Oscar Marcel num time e falar para os caras não chutar bola de três. Como? Eu vou ter Que errado, jeito? não tem como. Então é aproveitar exatamente essa característica. Ah, Aham. o segredo do técnico qual que é? É você aproveitar cada jogador para que ele possa ser o melhor naquilo que ele sabe fazer. Bom, a partir daí você organiza o time. Então, se o cara faz Eu, determinada coisa, não é você que vai falar para o cara não fazer se ele faz bem. Simples. Cláudio, perfeito a tua fala. Estou aqui em sintonia com a nossa galera que está participando aqui. Vou mandar um grande beijo também para o Alexei Carvalho, grande jogador, grande parceiro. Fez uma pergunta muito legal que eu mais ou menos cheguei a falar para você, mas não fiz a pergunta. Eu gostaria de fazer, aproveitar, ou ser a voz da pergunta do Alexei. Você é um cara muito experiente, a gente já falou aqui durante todo esse tempo que a gente está conversando, né? Um cara que está atuando hoje num clube que é destaque no Campeonato Nacional, um clube jovem, né? São Paulo, jovem que eu digo, nessa retorno, né? Nesse trabalho feito aí com o Rocinho, com você, com o Enio e Companhia Limitada. Você aceitaria hoje um cargo de diretor técnico, de gerente técnico da seleção brasileira, olhando para todas as categorias e adulto, inclusive, se viesse o convite? Sim.
Legal. Sim. Eu particularmente gostaria de aproveitar esse ensejo, Cláudio, e eu não sei quantos anos ele tem hoje, todo mundo, né, todos os basqueteiros e apaixonados têm acompanhado e viram a The Last Dance com o Michael Jordan, né, e uma coisa que me marcou muito. Desculpa, o Alexei do Não, Rio. Estão falando do Alexei... isso, Alexei do Rio, não o Alexei jogador atual. O Máscara. O Máscara, né? Irmão do Max. Jogou no Corinthians. Mais conhecido Parceiraço, né? Mais conhecido como irmão do Max, pô. Aí, ô, Alexei, pelo amor de Deus, né? Aí não, hein? Você sabe que eu tenho uma... Eu preciso revelar isso aí, publicamente. Eu trouxe o Alexei para o Corinthians. E ele e o Walter Royce. Aí ele era juvenil. Então. Aí o Corinthians tinha rolando, Marcel, Butler, sei lá. Aí acertamos tudo lá, vai ganhar mais um bombom, mais um carrinho de rolemã, mais um litro de groselha, não sei o quê. Ele falou, só estamos com um problema. Eu, não sei se você vai lembrar dessa história. Qual é o problema? Eu só jogo com a camisa 11. Foi, então você vai ter que esperar. Só isso aí. Acho que não vai dar. Mas tivemos uma presença legal. O Max também foi meu jogador no próprio Corinthians. São gente legal. Boa gente. Bacana. Que legal. Eu estava falando para você, Claudio, todos nós, né, sem dúvida, quem ama basquete, com certeza já deve ter visto a The Last Dance com o Michael Jordan, e uma das coisas que me chamaram muito atenção, muito, né, um dos pontos importantes da série, é a postura e exatamente a forma, né? Claro que não mostra tudo, né? Obviamente, né? Bastidores, mas a postura e a forma que o Phil Jackson conduziu, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção é assim, ó, aquela história do Rodman, quando ele saiu, fugiu, foi lá ganhar o dinheiro dele na luta livre, lá das cadeiradas na galera, e voltou depois. Claro que o técnico ele tem que ter muita lucidez, você já falou um pouco sobre isso na nossa primeira hora, mas assim, o Phil, acho que ele conseguiu pegar as pessoas, né, os jogadores, e explorar perfeitamente as características de cada um e deixar isso muito claro para todos, formando o time, né? Isso é fundamental. E é um pouco do que você falou agora, e sem dúvida para mim é um grande, acho que o grande papel do técnico, se ele conseguir fazer isso, é meio caminho andado, na minha opinião. E você vê que teve uma passagem no filme que é mais dramática que essa do Rodman, que é aquela saída de quadra do Scott Pippen. Sim. E que o menino entrou lá e fez a cesta decisiva. Scott Pippen no banco ali. No banco falou, não volto. Deu uma travadinha aqui. Mas ele tem uma frase, eu não sei se é em livro ou coisa parecida, que ele diz o seguinte: todo mundo sabia que o ônibus ia sair às 3 horas, ou quando o Michael Jordan chegar. Claro que a nível de Brasil e tudo mais, você dar esse tipo de colocação não é tão fácil, não é tão simples. É gozado aqui entre nós, né? Porque na realidade você tem um grupo, todo mundo, você conviveu vestiário, todo mundo é amigo, todo mundo sai para jantar, todo mundo é legal pra cacete. Mas na hora do H é você contra alguém. Então a briga interna é por tudo. Você compra o mesmo carro do outro cara, mas você fala, não, a cor do meu é muito mais bonita. A sua namorada é melhor, você ganha... Enfim, tudo é uma guerra, uma competição muito grande interna. Então você administrar tudo isso daí para que ninguém saia machucado não é tão simples. Você precisa conhecer os 12 caras e saber como cada um desses caras querem ser respeitados. Por exemplo, eu peguei uma fase que foi daquela Atletas de Cristo, uma coisa parecida. Lembro. Então tinha os caras só da portuguesa, lembra? Era Atletas de Cristo. Então, o cara que levava a Bíblia, não sei o quê. Então você tinha que administrar isso respeitando todas as individualidades. Perfeito. Respeitando tudo. O que não pode só é tudo isso daí atrapalhar na hora que você tiver que jogar. Não atrapalhando. Então você respeita a individualidade de cada um, dá o livre-arbítrio de cada um fazer o que bem entende, desde que isso não interfira no andamento das nossas coisas. Porque aí tem um valor muito maior. Né? Então sem dúvida, sem dúvida, eu acho que isso é bem importante. Claudio, ainda não falando em polêmica, né, mas ainda falando um assunto bem importante para todos os esportistas, né, para todos nós, para você. Pera só, vou dar uma saidinha aqui que eu tô... Espera um pouco. Fala alguma coisa. Oi, aí? Tá ouvindo? Então, peraí. Tá. Eu vou segurar aqui que eu tenho que carregar isso aqui, vai ficar bom. Tá, pode colocar aí. Fica tranquilo que a gente aguarda um pouquinho aqui. Não pensei que fosse ser tão longo. Agora eu vou mudar o visual aqui também.
Aí eu já estou aqui, ó, no fundo neutro aí, tranquilo para. Vamos lá. Aí, legal. Eu queria trazer o seguinte, ó. Nesse momento atual, daqui a pouco a gente vai entrar vai fechar, né, com o São Paulo Futebol Clube, que é o seu trabalho atual, mas ainda tem 3 assuntos importantes que eu queria ver com você. Esse é situação de fazer esporte no país, tá? Como é que você... Esquece coronavírus, tá? Esquece esse momento agora. Esse momento agora não dá nem pra gente discutir, né? Tá tudo virado de ponta cabeça, mas fazer esporte no país, você que tem 51 anos de carreira como técnico, já dirigiu quase todos os clubes brasileiros. Infelizmente, né, Cláudio, a gente tem trazido isso, eu falei muito com o Elinho semana passada e com o Hélio também, a falta do nosso país de um incentivo de público, né, da área do incentivo público para fazer esporte no Brasil, esporte chamado amador, né? Tem a lei do incentivo ao esporte, é muito ruim, na minha opinião, é, muito difícil, né? Você tem que fazer o projeto, depois angariar empresas, vai lá pedir com o chapeuzinho na mão, a favor para as empresas poderem te apoiar. E as empresas privadas, por sua vez, Cláudio, também tem pouco incentivo de políticas públicas no país, porque hoje ela patrocina para ver o nome dela lá na camisa, nos jogos transmitidos e tudo mais, e ainda dá o dinheiro quase sem nenhum incentivo. Claro que existem algumas leis municipais, Brasil afora. Isso, para mim, aliado a uma política pública voltada ao esporte na escola, em tempo integral, que é o grande sonho de todos nós, professores de educação física, é, para mim, um dos pontos fundamentais que o Brasil hoje tem tido tanta dificuldade para se colocar em destaque, não só no basquete, mas no esporte de modo geral, só algumas questões aleatórias ali, alguns casos isolados. O que você pensa de tudo isso? Qual que é a tua dificuldade? Qual que é o caminho que você dá para essa situação? E se você corrobora com essa situação que eu acabei de passar? Não, a definição fica muito simples. O Brasil fez uma Olimpíada. O que sobrou disso? Nada. Dívida. Absolutamente nada. O que se falou durante a preparação do Brasil para a Olimpíada? Se falou de ginásio, tamanho do ginásio, fazer mais uma piscina, mais uma pista, investimento no atleta, absolutamente nada. Que eu digo assim, a nível de seriedade, de futuro, não vi. Aí. Tem projeto, não sei o que, vai aqui, vai ali, atleta não sei o que, atleta não sei o que lá, mas fica parecendo muito mais uma esmola do que um trabalho. Então, realmente, enquanto você não tiver isso, uma política voltada realmente para o esporte, e apesar que o Brasil tem problemas seríssimos e muito, talvez mais importantes até, mas é uma grande Uhum. da sociedade que você não pode desprezar. Porque você tendo esporte, tendo uma juventude mais sadia, você vai ter muito menos problemas, vai ter menos coisas ruins, entendeu? Mas nós nunca raciocinamos nisso. Então, É. confundimos muito o esporte que tem que ser feito com recreação. Quer dizer, eu sou esportista porque eu ando todo domingo de manhã lá no Ibirapuera. Isso não é esportista, né? O cara compra um agasalho do ano, lá todo bonito, e vai dar umas 2 voltinhas e acabou. Não é isso. Então, nós não temos nenhum tipo de incentivo. Por exemplo, os clubes. Pô, você calcula se amanhã o Pinheiros, o Paulistano, o São Paulo. Não vou fazer mais esporte. E acabou. Uhum. Acabou. Uhum. Uhum. Eu, Acabou. É verdade. para nós, todos os clubes, ou pelo menos a grande maioria, e fui no meu começo fruto disso também, abre suas portas para o atleta militante, que vai lá, que não tem Uhum. econômica, ele vai lá no clube, ah, usufrui de toda a estrutura clubística. Então, felizmente para nós, isso ainda nós temos. Que o dia que cada vez os clubes ficaram mais elitizados, o dia que o clube falar, essa garotada de mirim e tudo mais, vai procurar sua turma porque não vai ser aqui. Quem que nós fazemos? A esporte profissional sempre vai ter, que aí vai dar do torcedor, vai dar do presidente do clube, enfim, uma coisa, uma série de coisas que é importante para a divulgação do clube. Mas divisões de baixo, e o custo hoje de uma divisão de baixo, ele é tão alto quanto o meu, só não tem o salário, mas ele tem. O ônibus custa o mesmo preço, o lanche custa o mesmo preço, o material custa o mesmo preço. Então não é tão fácil de Taxa você. de arbitragem, tudo mais. Então você não tem nenhum respaldo. O patrocinador que entra para realmente. Aí tem 2 culpas.
Normalmente, o patrocinador não tem uma cumplicidade efetiva com o clube, ele passa a ser um doador, e isso não interessa para ninguém. Ele tem que ter cumplicidade do projeto. Ele encarar o esporte lá de qualquer clube como um produto da empresa dele. Se não vender, Uhum, embora se der resultado, está ótimo, mas enquanto não acontecer esse tipo de coisa, fica uma uhum, doação. Doação não é bom para ninguém. Tanto é que a gente vive, uhum. com raras exceções, patrocínios que vão durante um tempo, acabou um ano, sei lá, ontem acaba, não tem uma Não tem um sequência. projeto a médio e longo prazo, né? Mas eu acho que aí eu acho muito mas eu não acho, vocês só dependendo do Estado para tudo. Né? Acho que mais o Estado agora acho que tem uma missão de colocar pelo menos normas, né? Aqueles que investem, né? Uhum. Acho que é uma coisa que tem que vir agora de cima para baixo. Felizmente para nós, tem que se louvar todo dia os clubes que fazem, todo dia essas empresas que patrocinam, né? Porque realmente é um trabalho difícil, complicado, e você absorve aí 500, 600 crianças num projeto qualquer, que tem no voleibol, basquete, você tem 500, 600 crianças ali envolvidas, uma responsabilidade social muito grande. Infelizmente para nós ainda, nós temos essas pessoas, esses clubes que ainda têm esse tipo de atitude e que nos beneficia bastante, porque o futuro são esses caras que Sim. vêm, os caras que são construídos todos praticamente no clube, que o órgão centros educacionais, essas coisas todas, ainda, felizmente, infelizmente para nós, a coisa só funciona a nível de recreação, mas não a nível profissional. É, legal, perfeito. Com certeza é bem por aí. Mandar aqui um abraço para o Renato Pascalotto, que sempre está acompanhando as lives aqui com a gente. Cláudio, está participando, falando, que ele fui militante em clube, só tinha que levar o tênis, né? O resto a galera dava tudo. Falou que você tem que ser o técnico da seleção brasileira atual, não um dirigente, não auxiliar, né? Enfim, participando bastante. Um abraço para o Zezinho também, que entrou, né? O grande Zezinho. É, qualquer hora também vamos ver se a gente bate um papo com o Zezinho, que tem uma história bonita no basquete. Zezinho aí, né, passagem por grandes clubes, jogador muito clássico, e outros aí que tem acompanhado e feito aí suas contribuições. Cláudio, um outro papo bacana, uma outra história legal que eu gostaria de ouvir tua opinião. Você que é técnico atualmente e com certeza deve acompanhar as trajetórias de categoria de base também, não só no seu clube, mas também no Brasil. Qual que é a diferença, na tua opinião? Eu sou de uma geração, né, de 68, estou com 52, tem outras gerações mais novas aí, geração atual aí dos seus jogadores. Você acabou de falar do Jorginho, você acabou de falar do Léo, que são jogadores jovens, né? Temos já Alex, um pouco mais de idade, né, com 30 e pouquinho para cima, o próprio Leandrinho. Qual que é a diferença olhando para... Claro, todo mundo tem falado da parte física, né? O físico hoje do atleta ele é muito mais privilegiado que na nossa época. Mas eu quero olhar em níveis técnicos e táticos. O que você pode dizer da diferença de gerações, principalmente de gerações? Não vou nem pegar lá Vlamir, a geração lá do bicampeonato mundial do Brasil, mas eu vou até citar, minha pergunta vai ser um pouco mais abrangente. Na minha época, por exemplo, eu treinava gancho, quando eu era moleque, né? Gancho de esquerda, gancho de direita, bandeja de pé trocado, muito drible. Você acha que existe ainda isso nos clubes? Os técnicos de base dão a ênfase a isso? Como é que está, na tua opinião? Qual que talvez é a diferença desse basquete atual, olhando para os jovens subindo e para a própria forma de jogo para épocas anteriores, na tua opinião? Eu acho que nós temos um grande problema. Nós não nos preocupamos em formar o atleta, nós nos preocupamos em formar o campeão. Então, Isso como é que. é Uh, o perfeito, tratamento do Mirim não pode ser nem parecido com o meu. Né? Ele tem que ter perfeito. outro tipo de preocupação, é ensinar. Por outro lado, eu entendo o papel dos treinadores também. Porque chega no fim do ano lá, o cara não ganha o título, ele é o Ele não título. fica. E o título, É, cara, o título é uma coisa que dura, principalmente no milhinho e tudo mais, dura uma pizza ou uma macarrada. Acabou. Né? é. É um título, às vezes, muito mais dos pais do que das crianças. Então, acho que nós temos que nos preocupar, e isso é um trabalho difícil, porque eu estou falando aqui, tranquilo. Mas se o cara não ganhar, ele perde o emprego, entendeu? Então, Verdade. o treinamento do Mirim é praticamente quase como o meu, e não pode ser isso.
Ele tem que É, ser chato, vai lá, insiste, repete, e pode não dar resultado na quadra a nível de vitória ou derrota, principalmente de derrota. perfeito. Não poderá não acontecer. Aí nós precisamos dessa paciência do clube, dos dirigentes, do treinador e do próprio menino, que às vezes dentro do próprio grupo de crianças ali, você tem o cara que quer ganhar e o cara que está preocupado em aprender. Então, esse choque do cara que só quer ganhar e tudo mais é complicado. Então, essa formação é que nós temos que dar uma revisada, saber exatamente qual o ponto que nós temos que abranger. O que é importante? O que é importante? Por outro lado, quando você cobra o resultado muito prematuramente, isso aconteceu comigo quando eu dirigia Mirim, não vou falar que eu fui diferente, não. Eu jogava para ganhar. Tá. Você, muitas vezes, em função do resultado, você não leva em consideração outros aspectos. Você, por exemplo, você não está, por exemplo, o Mini tem que jogar 10 caras, mas os 5 melhores aí vão jogar muito mais tempo que os outros, porque é o resultado que está aí. Então, aí Uhum. pega um cara grande que joga perto da tabela, ele pega a bola ali e faz todas as cestas. Né? Na tentativa de ganhar um jogador, às vezes você perdeu 9. Você não se preocupou com aqueles 9. Né? Então, Perfeito. tenta-se muita coisa, mas na realidade ainda a gente não tem esse prumo. Qual é a receita do ideal para que isso ocorra. Mas se É. nós não tivermos uma mudança de enfoque e tudo mais, eu acho que nós vamos ter problema, porque hoje você tem competição de outras modalidades também, tem isso. Hoje você tinha Uhum. pouca opção, hoje tem vôlei, futebol de salão, enfim, outras modalidades tem uma grande penetração Uhum. também. Mas eu acho que nós temos que repensar isso para aumentarmos o número de praticantes. Nós não precisamos aumentar o número de campeões, nós precisamos aumentar o número de praticantes. Praticantes que... Para mim, para mim, essa tua fala é perfeita, né? Isso é uma coisa fundamental, independente das dores que você trouxe, de precisar ganhar, é, a gente não forma atleta, né? A gente forma times para serem campeões, né? Então, é de fato, na minha opinião, algo assim a se repensar, porque você formar atletas faz com que você forme uma modalidade promissora e, sem dúvida, os títulos vêm a médio e longo prazo, como a gente viu aí, né, vários jogadores com excepcionais qualidades. Claro que a parte física, hoje é tudo diferente, né? A condição do atleta hoje, a própria medicina esportiva, né, a preparação física. Eu lembro que na minha época, lembra? Nós tínhamos forno de micro-ondas, aquele ultrassom e gelo, né, no máximo. Hoje em dia você tem aparelhos. Eu falo para os jogadores que eu fazia forno de bico com espiriteira, eles não sabem nem o que é espiriteira. É verdade, rapaz, é feio o negócio. Mas, Cláudio, a gente tá bem legal o papo, a gente tem mais algumas coisinhas para poder fechar. Já de antemão agradecer você por esse momento maravilhoso, mas aí eu queria te perguntar agora do seu trabalho atual. Fala um pouquinho, muita gente perguntando do São Paulo. Primeiro, assim, eu quero duas perguntas em uma, né? Como é que foi essa questão da pandemia para você? Cara, eu tenho falado em algumas palestras lá na Unicesumar que 52 anos de vida eu jamais imaginei viver e ver algo desse tipo, né? É inacreditável, vivendo um novo, tendo que se reinventar, tendo que se descobrir. Claro que algumas lições ficam, algumas coisas boas até aparecem, mas me fala um pouco do teu trabalho antes da parada, e eu também quero que você já responda como é que vai ser a sequência, se você já sabe de alguma coisa, se vocês já estão se planejando, possivelmente, não sei se vai voltar, NBB, não tenho essa informação, já cancelou, já vai para a Não, temporada 2021. essa Como é que é? 19 e 20 está encerrado, sem campeões. Tá, tá encerrado sem campeão, né? E como é que está o São Paulo? Como é que estão os seus planos? Se é que você pode compartilhar com a gente? O que você tem pensado aí para a próxima temporada? Eu acho que foi um trabalho espetacular. Nós temos um ano de São Paulo, um ano e pouco. Começamos lá no Cimentão, na quadra descoberta, com 7 jogadores para disputar a Liga Ouro. Tivemos um crédito Uhum, grande por parte da presidência de São Paulo, que realmente foi de uma... acreditou no projeto, liberou. Estamos com os outros vendo lá, o João, o Maurício, o Belmonte. E fomos levados também pela mão do Rossi, lá nesse primeiro contato que ele teve com o Leco. E, felizmente, uhum, ele se entendeu, começamos o nosso projeto lá. E conseguimos aí, nesse tempo todo, já terminar a liga entre os 3 melhores. Acabamos atrás de Flamengo e Franca, mas nós vencemos as duas equipes. Né?
Vencemos um turno Uhum. em Flamengo e um turno perdemos e outro vencemos em Franca. Então, foi uma campanha, acho que pelo noviciado da equipe, foi muito bom. Muitas equipes queriam estar exatamente no nosso lugar. Conseguimos esse trabalho. Perfeito. O São Paulo é um clube que só quem está lá dentro sabe a dimensão disso tudo, né? Uhum. É complicado, é um negócio mundial, não é? E tivemos uma Uhum. resposta, uma empatia muito grande da torcida do São Paulo com o time. Quer dizer, nós estamos colocando 2.500, 3.000 pessoas no ginásio de São Paulo, que foi totalmente reformado. Você conhece o ginásio antigo lá? Sim. Tá Uhum. só renovado, tá bonito, com telão, com tudo. Enfim, São Paulo realmente nos dotou de todas as condições possíveis para que a gente pudesse desenvolver o trabalho. Juntamos a isso alguns jogadores jovens, como o caso do Jorginho, que foi o grande destaque da competição, outros mais experientes, Jefferson, Chamel, Renan, o Léo também se Uhum. enquadra no. Enfim, aí conseguimos juntar essa equipe e os resultados foram excelentes, né, para uma equipe que está disputando a primeira competição. A informação que nós temos é que o projeto continua, já foi referendado pela diretoria de São Paulo, nós só não sabemos quando, né? Porque está com esse problema todo aí. Eu, por exemplo, estou indo sem ir no clube desde o dia 20 de março, sei lá que dia, foi a última vez que eu estive no São Paulo. O clube está No clube. fechado. Então, realmente, isso é problema e estranho, né? E você Aham. recebe de informações aí que você nunca sabe se é, se não é, como é. Então, há uma desinformação total. Os caminhos a serem seguidos também. Nós estamos mudando de opinião a cada 24 horas. 24 horas pode fazer isso Perfeito. de outro jeito. Então, realmente, eu acho que estamos sem controle daquilo que realmente está acontecendo. Isso é muito perigoso, porque vai criando uma interrogação em todo mundo. De repente, o grupo de risco são jovens, depois o risco é para pessoas de mais idade, enfim. Então, está todo mundo sujeito, você não vai no supermercado, você não vai na farmácia. Então, eu acho que a coisa está. O problema é sério, muito sério, mas acho que tem Uhum. uma neurose exatamente para a gente não saber as verdades e não saber exatamente que caminho a gente tem que tomar. Não existe essa regra, esse tipo de coisa. Então, acho que nós nos perdemos em tudo. E, lamentavelmente, o esporte. A gente está vendo aí o Campeonato Alemão de Futebol. Cara, eu assisto aquilo lá parecendo que eu estou chupando bola com papel. É difícil, né? Cara, então é para cumprir contrato de televisão, tudo mais. Mas não tem emoção, não tem nada. Eu fiz uma partida esse ano aí, nessa temporada, com o São Paulo, que nós estávamos com o ginásio interditado no jogo, e a sensação foi horrorosa, cara. Não tem nada a ver. É. Não se... Então a gente não sabe. É um problema que todos vão passar, seja o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, qualquer clube, qualquer entidade, qualquer empresa, todo mundo vai passar por se, se relacionar de novo com a realidade, com aquilo que será a nova realidade ou não. Enfim, vai ser um reenquadramento de todas as posições, seja o setor da tua vida que você tiver, seja esporte, indústria, o que for. Acho que vai ter uma reformulação, talvez não as pessoas, mas o modus vivendi de empresas, de relacionamento, eu acho que vai ser um pouco diferente. Não, com certeza. Só aproveitando também o gancho, né? Nós temos uma empresa que tem 4.000 funcionários, né? Como eu te falei, já são 700 polos, e nós estamos, a empresa como um todo, né, está tendo que se reestruturar tudo que tinha construído nesses 30 anos de vida. A gente tem tomado as decisões, como você bem colocou, a cada 24 horas, junto com a direção, né, com os proprietários da instituição, olhando cada mês, olhando cada dia, cada semana, para que as decisões sejam tomadas. Claro que a gente tem tentado olhar isso com otimismo. Uma coisa muito positiva, Cláudio, que eu acho que tem sido, né, esses dias eu estava lendo uma matéria que eu acho que foi a maior arrecadação de donativos, né, na história do Brasil, né, nos mais de 500 anos de história do Brasil. Então, assim, essa questão da solidariedade, nós mesmos na Unicesumar temos feito um trabalho, fomos matéria hoje na Rede Record, né, nacional, com esse trabalho de solidariedade, ajudando as pessoas que precisam nesse momento. A educação é isso também, não é só formar cidadãos, não é só transformar vidas através do conhecimento, através da oportunidade de futuro, mas também através da solidariedade. Então, eu acho que a gente tem tido, apesar de todos os pesares, né, desempregos, empresas quebrando, pessoas morrendo, a gente tem que sair mais fortalecido dessa e pessoas melhores, como empresários, como empreendedores, como pessoas, enfim.
Então, muito legal. Espero muito que você no São Paulo continue esse trabalho, que 2020, 2021 agora seja de mais promissor ainda, do que já foi 19 e 20, e que vocês consigam, de fato, dar sequência nesse trabalho que foi interrompido em virtude dessa tragédia, né? Esse coronavírus, desse Covid-19. Cláudio, mais duas para a gente fechar, tá? Se você depois ficar à vontade para as suas considerações finais. Essa pergunta é bem assim, mais difícil, né? Mas é uma reflexão, é meio que um filme, né? 51 anos de carreira como técnico e ainda atuando nos melhores clubes do Brasil, nos melhores times do Brasil de basquete, que é o São Paulo Futebol Clube. Se você pudesse mudar até hoje, até o dia de hoje, tirando, com certeza tiraria o Covid dessa história, né? Mas se você pudesse mudar na tua carreira, você mudaria alguma coisa? Faria alguma coisa diferente se você pudesse voltar aos 22 anos? Acho que poucas coisas. Acho que eu sempre fui muito responsável, muito ciente daquilo que eu estava construindo, que eu construí. Tinha algumas certezas, quase, claro que não todas, né? Mas eu acho que um percentual bem grande aí das atitudes que eu tomei, do modo que eu me comportei, eu seguiria. E não saberia também viver sem isso. Não saberia como seria a minha vida se não houvesse isso aí. Então eu seguiria parte. Claro que adaptando ao momento, você se tornar uma pessoa mais inteligente, mais velha, com mais respaldo de tudo, mas na base, você nasceu desse jeito, vai continuar. Eu quero aproveitar e deixar um grande beijo aqui para minha mãe, que acabou de entrar, 83 anos. A gente falou um pouquinho de coronavírus, né? Está em São Paulo sozinha já há 90 dias. Nós da família temos dado todo apoio, né? Tentado estar conectada em vídeo todo o tempo. Também vivendo esse trauma, esse momento difícil que nós acabamos de falar. E prestigiando sempre esse nosso bate-papo aqui. Um grande beijo para ela também. Cláudio, eu queria agradecer o Claudinho, que nos apoiou a semana toda. Queria agradecer também você, em especial, né, por esse bate-papo tão rico, né, tão bacana, tão importante aí para a gente conhecer um pouco mais da sua história, do que você pensa, das suas ideias. Sempre uma pessoa de personalidade forte, sempre um cara muito sério, muito sereno, apesar de sempre brigar pelos seus ideais dentro de quadra e fora dela. E eu gostaria de antemão... Tá dando uma travadinha, você está me escutando? Estou vendo, mas está Tá dando uma... Já agora voltou. Deu uma travadinha ali. Você escutou? tá gago. Tá. Ficou meio gago, né? Então eu queria que você fechasse aí com chave de ouro o nosso bate-papo e deixasse uma mensagem especial para quem está assistindo. Vai ficar gravado, as pessoas podem assistir por demanda. Sabe que o Instagram é bem rotativo, né? As pessoas entram, saem, mas vai ficar gravado lá no IGTV, no Instagram. Depois a gente vai jogar no nosso canal do YouTube. A galera pode se inscrever aí, Resenha Esportiva, lá no YouTube. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para jovens, para os teus jogadores, para os teus admiradores, para as pessoas de modo geral, amantes do esporte. Oi, Cláudio, deu uma Tá travada? ouvindo? Agora sim, Está agora me voltou. ouvindo? Agora sim. Então vamos lá. É muito grande falar para uma série enorme de amigos que a gente não vê há muito tempo e tudo mais. Lembrar a todos aí, Uhum. principalmente os mais jovens, toda a condição que eu tive, na condição da minha família, dos meus filhos, enfim, de tudo, da minha vida pessoal. Não devo tudo a isso, aquilo que ela me proporcionou. Acho que Papai Noel se deu presente para mim, antecipou bastante, Uhum. que alguém lá em cima Uhum. também me premiou com isso. Eu fico muito feliz em poder chegar nessa etapa da minha vida ainda absolutamente forte, confiante, no trabalho. Isso é altamente gratificante, com muita força ainda, com muita determinação, com muita coragem, né? E agora a vida continua, o momento realmente é ruim. Eu aproveito essa oportunidade aí para desejar a todos aí uma feliz continuidade. Enfim,
Amém para tudo. Legal, Claudio. Pô, obrigado. Essa emoção é a nossa emoção também. Parabenizar por toda a tua história, por toda a tua carreira, pela tua família, Bruno, Claudinho, todos que de certa forma sempre te acompanharam, sempre te apoiaram, sempre estiveram do teu lado. E como você bem colocou, presente de Deus, a família, presente de Deus, os filhos, presente de Deus, a nossa profissão e principalmente a nossa saúde. Que você tenha muita saúde, muita força ainda do fundo do coração mesmo para continuar trilhando o sucesso. Você é um dos caras mais respeitados do basquetebol brasileiro. Muito feliz que ainda atuando em alto nível, mostrando toda a tua capacidade. Eu torço muito para que tudo de bom continue acontecendo na tua vida ainda por muitos e muitos e muitos anos. Obrigado por tudo, vai ficar registrado. Agradeço de coração a todos que participaram. E se Deus quiser, no próximo sábado às 17 horas, a gente vem com mais um grande convidado, um ícone do basquete brasileiro, junto conosco no Resenha Esportiva. Tá bom? Obrigado, Claudio. Um abraço. Beijo, amém.